Paz, Senhor, gente. Tá começando agora mais um Eclesiastes, o podcast da juventude. Não sou o Juninho, mas também não tô sozinha. Tô aqui com o Vitinho. Fala, irmão. Amado, Pai, Senhor, povo de Deus, como é que vocês estão? Muito obrigado pelo seu acesso. Vou apresentar o nosso host, Rafa from Brazil. E aí, pessoal, tudo bem? Eu tô procurando a câmera. É estranho estar desse lado da ilha. Gente, é isso aí, seja bem-vindo. Não estou sozinho também, estou aqui com a Eudes. Glórias. Não consigo fazer o S. Essa é a pessoa que cuida de todas as milhares, milhões de crianças que estão lá na Canaã. E a equipe, tem uma equipe lá com você, né? Tem uma equipe bem grande lá, nós temos bastante professores. É isso Glória a aí. Deus. Ela disse que não está nervosa, que está super em casa. Tá confortável. Muito confortável. Isso aí, seja bem-vinda, Eudes. Muito obrigado. Agora eu que faço o currículo. Gente, tô meio perdido aqui, mas vai dar tudo certo. Vou desbloquear aqui, galera. Isso aí, Mas, ô Rafa, agora você vai fazer a função do Fê. É. Também tá o nosso backstage. Tem uma apresentar galera o nosso aqui, ó. backstage, Nosso Rafa. backstage aqui, ó, está com Elô, Camila, Mirella, Tiagão nos cortes hoje. Então, se alguém estiver falando e não estiver cortando, você já sabe Manda que é no o Thiago. Instagram dele. Felipe Oda from Brasil nas fotos. E isso aí. E é estreia do Thiago, né? Estreia do Thiago Nos cortes. Isso mesmo. O Thiago tá vindo aí, gente. Tá vindo aí. Isso aí. Ele já quer aumento só porque mexeu na câmera, tá ligado? Mexeu na câmera, senão é na minha área. Aí Meu os Deus. jovens aprendizes. Jovem aprendiz. Não, nada contra os jovens aprendizes. A gente ama. A Madu vai aprovar depois, depois ela vai ver. Né? Aqui, ó. Maria Eudes, 54 anos, casada com o Evandro. Tenho filhos aqui, a Mirella e a Camila. Formação, pedagoga, psicopedagoga, especialista em alfabetização. Ela atua no Ministério Infantil lá no Kids, né, na Canaã. E ela colocou aqui os hobbies, ó. Ler, conversar, contemplar e contemplar a natureza. É isso mesmo. Olha que legal, tá certinho? Certinho. Curiosidade, gente, ó. Com 8 anos de idade, Deus me levou a compreender e a viver o chamado da educação. Nossa, 8 anos. Muito atípico, né? Bem diferente. Mas Que isso vai ter que legal. contar, Vamos falar vai ter que sobre contar. isso, com certeza. E é isso, vou passar aqui pro meu companheiro de mesa. Show. Vitor from Brasil. From São Caetano. Aliás, pro São Paulo. Sei. Galera, vou apresentar também aqui os nossos patrocinadores, a galera que tem nos abençoado. O primeiro deles, Paula Garagem. Agradecer o Corujo Rafa aqui, que nos cede o espaço. E também o Pão na Garagem, que nos fornece essas delícias. Meu Deus, olha esse tronco, cara. Ó, isso daqui, nesse tronco rústico aqui, estilo Sei lá. época onde as árvores eram cortadas. Quando Tem tiver, um né? pão de 3 queijos. Adu. Eu acho. É muito Não, simples, tá eu vendo tenho cheddar. certeza. Tá vendo cheddar. Eu contei 3 queijos aqui em cima e um queijo em cima. Então já são Mas se não 3 for, queijos faça assim, com por 4 favor. queios. Tem o bolo que eu falo que é o bolo lagoa, que na realidade é o bolo piscina. E ali na frente também tem uma torta de frango, pelo que meu paladar que eu provei antes me diz. Frango com catupiry, muito bom. Galera, se você quiser adquirir algum desses itens, vocês vão lá na rua Galeão Carvalhal 158 no Jardim Bela Vista, para você turbinar aí a sua refeição. E se for pelo Eclesiastes, é quantos por cento de desconto? 1%. Isso aí, galera. Se quiser que aumente o desconto, vocês têm que ir mais vezes lá. E aí? Se 10 dá- pessoas forem no 5%, a gente aumenta para 10. Aí, Aí, aí. tá vendo? Então E aí deixa tem claro. like Por favor, no mãe. vídeo É. também. Por favor, mãe. Libera. Mas a propaganda da coxinha também. Vai, Olha lá, a Delícia, coxinha. Verdade. Coxinha. Fera demais, cara. Todo mundo fala da coxinha. Você não pode perder a oportunidade de provar essa coxinha, né, eu? Maravilhosa a coxinha. É muito boa mesmo. Galera, Mimos da Mel também acompanha a gente, que faz essas canecas. Canecas, marca páginas, chaveiros de resina e camisetas personalizadas. Se você quiser dar um mimo para uma pessoa especial, você vai entrar no contato 991416708 para encomendar Mimos da Mel. É isso aí. E também, igual o Juninho fala. O Juninho fala que a canequinha vai estar à venda junto com as lojas dos improváveis. Isso aí. É isso aí. Então, Tem que falar da loja dos improváveis. Mostra aí a camisa Gente. nova. Lançamento. Não, Madu. você também tá... Cristo. Tô ainda das antigas aqui. E já estou sabendo que a loja já voltou, então os sinais do culto da juventude, domingo e segunda, lá no hall da igreja, vai ter gente lá pra te atender, pra você andar assim bonito igual a gente. É É isso aí, fazer Nossa, parte. ficou boa essa, né? É. Madu, tá? Improváveis. Fique Quero bonito outra como a propaganda. gente. Isso aí. Fica improvável, já. Improvável. Se você é muito provável. Então, galera, também ali aqui não tá na frente hoje, a gente tem o chocolate Laços e Fitas, a galera que nos apoia com as lembrancinhas e com esses chocolates maravilhosos. Depois eu já vou levar
um técnico de prestígio para Giovana. Olha. Eles fazem trufas, pães de mel, mimos e lembranças corporativas e trabalham com datas especiais. Então, para você não perder tempo e já fazer a sua encomenda, você vai chamar eles lá no WhatsApp 998420480. E uma coisa legal, Vi, por exemplo, pra galera que conhece a IELTS de escola, quer fazer, brinde, esse tipo de coisa, manda lá pras crianças, pras professoras, faz um kit legal, fala Manda com a pras Laços e professoras. Fitas e, né? Nós já recebemos lá, nós fazemos às vezes aniversário das crianças, né? E Laços e Fitas estão sempre presentes. Nossa. Muito E já bom fica a demais. dica, né? Já Se fica a alguém dica. quiser fazer aniversário ali. Show demais. Sim. Qualidade muito, muito, muito Muito boa. bom. E por último, mas não menos importante, a galera da Dubencar repara os automotivos, funilaria e pintura. Então você vai levar, eles nos fornecem as bebidinhas que ficam ali atrás, tem um refri e 2 sucos, fera. E aí você vai levar o seu poçante lá que tá meio capenga, eles vão dar um tapinha, vão deixar novinho em folha para vocês saírem com a sua carruagem renovada. Lá na rua Manuel da Costa 755 em São Paulo. Então é isso, galera. Agradecer aí aos patrocinadores, aos irmãos que têm nos abençoado, que Deus retribua em dobro, triplo, quádruplo, e aí eu não sei mais adiante. E, 100 por 1. e agora, Madu vai dar uns avisos. né? Deus avisos, Avisa verdade, a palavra. gente. Gente, o Instagram do Eclesiascast nasceu. Todo mundo pedia, todo mundo perguntava. Gente, você agora pode acompanhar o nosso Instagram. É @Eclesiascast. Glória a Deus que ninguém usou esse nome. Deus é bom. Deus é bom. Tá no crack. Siga a gente lá, ficar por dentro. Também a gente dá a oportunidade de vocês fazerem as perguntas pro convidado. Então, assim, por favor, siga a gente. Siga também a Juventude. Juventude _Canã _SCS. Isso. Não perca as programações. É da underline é o Juventude. tracinho embaixo, assim. Isso, vai dar um tracinho embaixo. Pra você que não sabe, é isso, tá bom, gente? Nos siga e acompanhe. É Show, isso. Madu. Show. Então agora você está com a oportunidade de trazer uma reflexão. Vamos agora para nós. ouvir Amado Werther. Gente, vamos lá. Porque eu tô querendo te zoar, não sei porquê, tô querendo... Passou pra você. É o espírito do Juninho. Passou pra você. Eu falei pro cara, vamos fazer a Ilha da Família lá do filme Yoshimite. Ele falou, pai, vamos fazer a Ilha da Bobeira. Já dá bobeira. Amém. Gente, Olha o tamanho dessa Bíblia, irmão. Hum. Se liga. Se vai cair no chão, precisa de 2 pessoas para levantar. eu gosto de Você sentiu até escrever. os anjos saírem. A luz Gente, eu dele. vou ler lá em 2 Coríntios 1, 3 e 4. Eu vou ler porque é pouquinho. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também sejamos capazes de consolar os que passam por alguma tribulação, por meio da consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Essa é a versão que eu li, só que eu estava estudando em casa, né? E aí tem uma versão que eu não vou saber qual é, que eu não anotei, mas podemos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos, né? Além do consolo. Essa palavra eu já tinha lido ela há muito tempo, né? Acho que uma passagem até bem conhecida, né? Que vira até um jargão, assim, todo mundo fala, ai, você tá sofrendo, mas um dia vai chegar alguém que precisa ouvir. Mas aí quando você tá passando, aí o negócio fica mais embaixo, né? E aí eu tava orando essa semana, eu tinha preparado outra palavra pra trazer, né? Uma palavra mais light. E aí Deus ministrou de novo isso no meu coração. E assim, e eu questionei. Eu falei, nossa Deus, amém, eu entendi, eu vou sim entender que o meu sofrimento vai ajudar outras pessoas, mas assim, tem sofrimento que a gente fala, meu Deus, né? Eu não vou aguentar, não vou poder ajudar ninguém porque eu não vou aguentar. E aí, gente, eu achei uma palavra que eu não sei se vocês conheciam. Sendo sincera, eu nunca tinha ouvido falar disso, que é muito forte, que tá lá em 2 Reis 13, 20 e 21, que fala sobre a morte de Eliseu. Então fala assim, depois disso, Eliseu morreu e foi sepultado. As tropas dos moabitas invadiam a terra no início do ano. Certa vez, algumas pessoas estavam sepultando um homem quando viram uma dessas tropas, e jogaram o homem na sepultura de Eliseu. Logo que encostou nos ossos de Eliseu, ele reviveu e ficou de pé. E quando eu li isso, eu falei, nossa, né? O Eliseu estava morto, e aí jogaram um corpo de uma pessoa morta, e os ossos de Eliseu, né, com a unção de Deus, claro, fizeram que a pessoa revivesse. E aí Deus ministrou no meu coração a respeito de que às vezes a gente passa assim, não pela morte física, mas pela morte de algumas coisas, né? A morte de algum sonho, de alguma expectativa. E a gente pensa que Deus não tá
nesse negócio, mas tenha certeza de que se você tá passando por algo, mesmo que seja a morte de alguma coisa, Deus tem um propósito. Existe alguém que a pessoa vai te encontrar e você vai ser usado para reviver essa pessoa. E eu meditei bastante nisso, é uma palavra bem forte, assim, Deus falou bastante comigo. E lá em Isaías 66:9, fala que Deus está falando, né? E ele fala, se eu permitir as dores de parto, eu não vou permitir que o neném nasça? Então, creia que todo sofrimento, ele tem um propósito, né? Deus não vai dar as dores de parto se não for para um neném nascer. Então, que a gente fique firme, que a minha oração é para que eu e todo mundo que está aqui, quem vai ver essa palavra, entenda que a gente vai sim passar por sofrimentos dolorosos, né? Ou até mesmo a morte de algumas coisas, mas que existe sim um propósito e que você vai ser usado onde você teve dor, né? É uma frase que eu gosto bastante, que eu já falei outras vezes aqui, que das nossas cicatrizes vão sair cura. E você só pode curar, né? Você só pode curar alguém em alguma coisa se Jesus já te curou nisso. Então fica firme, creia que Jesus vai curar, se você ainda não está curado do seu sofrimento, e que tenha certeza que algum dia Jesus vai mandar alguém para ser curado através do seu testemunho. E 2 coisas que eu queria falar antes de encerrar, é que lá em Tiago 1:12 fala assim, feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Então, gente, fiquem firmes, sejam fiéis a Deus, porque Ele nunca foi infiel a nós, né? E eu queria contar um testemunho que aconteceu comigo, que também veio assim muito de encontro a essa palavra, que eu recebi uma mensagem no Instagram de uma menina, assim, que eu não era muito próxima, eu conhecia, mas não tinha a mínima proximidade, e ela me mandou assim, Madu, eu queria conversar com você. E aí eu falei, claro, né? Pode falar, o que você precisa? Aí ela falou assim, Madu, eu tava conversando com uns amigos seus e eles me contaram do que aconteceu com você. E todo mundo ficou muito chocado, né? Tipo, as pessoas que andavam comigo, com a minha volta pra igreja e tal, do tempo que eu tava afastada da igreja. E ela falou, eu quero ouvir a sua história, porque eu também quero voltar. E eu preciso de alguém que tenha renunciado tudo pra falar pra mim que é possível sim renunciar. Então, gente, creia. Deus vai sim enviar pessoas para ouvir do seu sofrimento e chegar até Jesus. Deus é o mistério da dor, né? A gente está próximo dele, a gente fica próximo dele mesmo. Verdade. Glória a Deus, Madu. Deus continue te usando aí de forma poderosa. É isso aí. Quem vai fazer a pergunta para Eudes? Eu? Você que é o criador da metáfora. Eudes, a gente sempre brinca, você já ouviu o podcast, né? Se a gente estivesse entrando numa livraria ali, tivesse um livro da Eudes, ou até um livro, um gibi, um nome que chique agora o pessoal mais novo sabe. Qual que é que vocês falaram, Felipe? O nome de quem escreve. Tem um gibi e tem um mais evoluído, que é uma HQ. Eu não sabia isso. Mas enfim, tivesse lá um livrinho lá, contando a sua história, uma biografia, o que a gente encontraria nas primeiras páginas daquele livro? O que você encontraria? Quem é a Eudes ali começando a história lá? Direto do Uma pessoa persistente, batalhadora pelos seus objetivos. Era isso. Como a Madu estava falando, né, das dificuldades e das dores, e às vezes você quer parar, né, por conta das dificuldades, mas eu acho que quando você encontra Cristo, Ele é o foco e o centro de tudo, por Ele, por amor a Ele, você avança e você vai. Então, eu acho que é isso. Comecinho aí. Mas conta pra gente, conta aí como que foi a sua infância, como que foi os dias passando ali, não dias, né, mas resumidamente aí como foi lá do comecinho, pra gente conhecer mais. Se quiser chorar, então, tá aqui. Esse é o momento de chorar, eu choro bastante. Eu tá aqui do meu lado. O Rafa é o campeão do choro. Eu vim de uma família muito simples, muito humilde. Meu pai sempre foi metalúrgico e nós morávamos numa casa assim, bem simples, humilde mesmo. E ali, na dificuldade do dia a dia, eu tive que ir trabalhar. Com 8 anos de idade, 7 anos entrei na escola e tal. E aí, no meu primeiro ano, eu reprovei o primeiro ano, até porque era um professor masculino e aquilo me assustou muito.
Então, aí quando eu reprovei e passei, eu encontrei uma professora que se chamava Lurdinha. E eu tinha, assim, com 8 anos trabalhando, que eu já trabalhava nessa época por conta da dificuldade dos meus pais. Fui trabalhar numa casa, eu morava na vizinha de frente da casa, assim, morava de um lado, ela na vizinha da frente. E aí ela falou assim para minha mãe, assim, ela gosta de criança, então ela não pode cuidar do meu filho? Minha mãe já trabalhava nessa casa também. Aí minha mãe falou assim, só para cuidar? Então pode, eu dou um salário para ela. E ali eu comecei a cuidar de um bebê com 8 anos. E aí já estava estudando. Então, assim, foi muito difícil porque eu era uma criança. Então, eu lembro de uma vez que eu tinha que fazer, eu tinha prova no dia seguinte e eu acordei assim, era de manhã, né? Eu estava estudando de manhã, eu acordei de manhã, o sono era tanto e tanta canseira que eu acordei em cima dos livros. Mas eu continuei trabalhando ali, e aí com essa professora, que é a minha segunda professora a Lurdinha, do 2º ano, ela se compadeceu dessa dificuldade minha, de ver que 8 anos de idade aquilo não era normal. E assim, só que a minha mãe não entendia que era tão sofrido, ela achava que eu estava ali para brincar, só que criança com 8 é muito difícil. Sim. E aí ela olhou para mim e falou assim, nossa... Ela se compadeceu, viu o meu sofrimento e resolveu investir em mim, posso dizer, investir em mim, em ver que era uma criança sofrida, mas que tinha algo ali que eu poderia produzir, que eu poderia crescer. E aquilo me chamou a atenção porque... você lembra, não sei se vocês fazem parte dessa época, eu acho que não, que a gente recebia o flúor na escola? Eu sim. Lembra disso? Então, recebi o flúor na escola. E aí era ajudante da professora. Então eram tipo assim, pra contextualizar, você tá escovando o dente, aí começa a época do flúor. Então, você ganhou o flúor, você escova, como se o governo ensinasse a criança a escovar o dente com o flúor. Exatamente. E era um negócio mó ritual, né? Isso, e aí a gente... passagem de... Até agora a gente escovou o dente de vocês, agora vocês vão escovar sozinhos e tem o flúor. Aí tinha um gostinho lá. Exato. E aí eu era a escolhida dela para ministrar o flúor para as crianças. Então, chegava toda quarta-feira, eu tinha que ir lá separava nos copinhos, né, aqueles copinhos menores, e distribuía para as crianças. E ali eu era ajudante da professora, e com isso eu consegui evoluir muito na escola, porque eu tinha muita dificuldade. Muito. Então, assim, ela foi um marco da minha vida. Eu já tentei encontrá-la, não consigo. Mas eu consegui ver a educação através dela, o amor pelo ensino através dela. Depois disso, eu passei para o 3º ano, e aí começou também uma história muito legal, porque assim, a minha professora também era muito... Hoje eu entendo por que a gente analisa uma criança, a dificuldade dela, depois que eu entrei para a área da educação. Mas ali no 3º ano, uma professora também do 3º, ela olhou para mim e falava assim, naquela época, não sei se você lembra também, nós ganhávamos o sapato, né? Ganhávamos o sapato, o avental, tudo era da escola. Então os pais não compravam nada. E aí ela me deu um avental dela, e eu precisava de um avental branco, e essa professora do 3º ano falou assim, eu vou te dar o meu avental. É maravilhoso, assim. Aí ela me deu, né, eu tô emocionando porque de fato marcou muito mesmo. E ela me deu o avental dela, e eu comecei a subir assim, eu subia, porque eu morava, era uma subida, morava no começo da rua, e eu tinha que subir até, e eu subia com aquele avental ali, e eu falei assim, eu falava, meu Deus, eu não entendia. E assim eu fui caminhando, né, eu melhorei muito na escola, fui no 4º. Quando eu cheguei no 4º ano, naquela época a gente falava que era o primário, né, no 4º ano, minha mãe chegou para mim e falou assim, você não precisa mais estudar, você já sabe ler e escrever. Muito humilde, não era maldade, hoje eu não vejo maldade, mas muita simplicidade, que minha mãe é semi-analfabeta, né, aí ela falou assim, você não precisa mais estudar. Aí eu falei assim, mas eu não preciso mais estudar? Aí, essa mulher que eu trabalhava, ela era professora. Então, assim, eu tenho muito dela, sabe? Até o perfeccionismo, ela me ajudou na minha formação. E aí, eu falei assim para ela assim, como eu não vou estudar? Eu falei, não, vou estudar sim. Aí ela falou assim, você que sabe.
E eu continuei. Aí eu lembro que, quando a gente passava para a quinta série, naquela época, nós tínhamos que usar o caderno universitário, que era o caderno, né, universitário, os estojos, naquela época o pessoal não usava mochila, nada. Eu me lembro que passava na quinta série ter mais de uma matéria. Quinta série, não sei se é a quinta série, acho que é a quinta série, né? Era naquela época. Você começa, na quinta nossa, vou ter um monte de matéria agora. Por isso você tinha que ter o caderno universitário para a divisão das matérias, né? É uma passagem também de bastante. Aí ia eu com aquele vental grande e com aquele caderno, porque assim, eu falo, meu Deus, eu tinha que pegar o caderno, né, gente, e colocar assim, né? Porque se você carregar um caderno universitário e subir ali aquela rua toda. Aí eu falei assim, eu estou indo para a escola. E assim, esse foi o amor mesmo para a educação. E aí, essa minha patroa, eu trabalhei com ela, mesmo estudando, eu trabalhei até os 14, 15 anos, né? Cuidando do neném. Cuidando, e aí, nesse meio tempo já houve algumas mudanças, né? Já não era mais, eu trabalhava como empregada mesmo, mas ela era professora e, assim, uma pessoa muito correta mesmo, e ela me ajudou muito na minha formação, foi muito bom. E aí, dali, minha mãe falou assim, você tem que trabalhar em empresa, né? Eles têm isso, né? Muito registrado, CLT. Aí eu falei assim, tá bom. E aí ela falou, mas a senhora tem certeza que a senhora vai fazer isso, né? Querendo que eu ficasse ainda. Aí eu falei assim, ela falou, não, ela vai trabalhar. E dali mesmo, realmente, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei numa empresa, eu saí, depois eu trabalhei em outra, fiquei 10 anos, até me casar. Depois que eu me casei, depois que eu me casei, foi quando eu resolvi fazer a pedagogia. Não, minto. Antes de me casar, eu fiz o magistério. Fiz o magistério, que era aquele curso que eram 3 anos, né? Antes de exigirem a pedagogia. Aí eu fiz o magistério. 3 anos de magistério. Foi também, assim, um divisor de águas na minha vida. Que eu falo que a pedagogia, ela não traz o ensino que o magistério traz. Né? Quem fez magistério tem muito a contribuir com isso. É muito diferente. E aí eu me formei, mas eu já estava trabalhando nessa empresa, na segunda empresa, que foi na Casas Bahia, não sei se foi a segunda Casas Bahia, eu trabalhei. Trabalhei na Casas Bahia por 10 anos, trabalhava no departamento de cobrança, com notas. Então, assim, eu tinha um trabalho muito fixo, muito bom lá dentro. Né? E aí, eu que mesmo... É aqui em São Caetano, né? Isso, eu trabalhei um tempo aqui, depois eu fui para São Paulo, hoje já também nem tem mais departamento de cobrança lá, né? E depois disso... Aí eu me casei, depois disso, depois de um ano e meio, um ano e pouquinho de casado, eu resolvi fazer pedagogia. Mirella ainda era pequena, mas eu consegui fazer pedagogia. E foi assim, desculpa te interromper, mas eu fico imaginando assim, uma pessoa lá, começou a história lá de 8 anos, cuidando de uma criança, estudando, aí ser mãe estudando com a Mirella, você, tipo, nas costas, né? Foi isso, assim, é fácil, ao mesmo tempo, você fala, é um desafio diferente. Como que foi eu acho demais a mãe que trabalha, cuida da criança e tal. Muita coisa. Olha, foi isso? Quando eu tive Mirella... Deu uma pausa nessa história. Quando eu tive Mirella, era assim, a empresa, ela ia mudar para o interior. Então, aí eu fiquei assim, eu falei, eu não ia para vendas, que eles queriam mandar para vendas, eu falei, eu não vou para vendas porque não tem nada a ver comigo. E aí eu falei assim, então pode me mandar embora. Eles me mandaram embora. Aí eu sentei com meu esposo e falei para ele, eu falei assim, eu quero criar, eu quero educar, eu não quero... terceirizar. Não quero que ninguém entrasse na educação, na mente das minhas filhas. Então, assim, foi uma renúncia mesmo. E assim, eu não me arrependo. Não me arrependo. Então, você renuncia a muitas coisas, né? Porque se os dois trabalham, a nossa vida fica mais fácil. Então, a gente resolveu viver de uma forma, né, diferente e deu certo, assim, eu acho que vale muito a pena, a educação vale a pena. Criança que tem mãe, que tem pai presente, é muito diferente. Sim. Que tem essa oportunidade, né? A gente sabe, né, que não mundo é outra, né? Outras prioridades, outras demandas, né? E tem que todo mundo trabalhar ao mesmo tempo, é uma coisa maluca. Né? Mas é legal ouvir essa história. É diferente, eu acho isso que você está falando, não é para todos, né, Rafa? Não são para todos, a gente respeita, mas assim, eu acho que é você sentar e conversar e ver. Porque hoje eu vejo, assim, que muitos podem, mas o educar não é fácil.
Meu Deus. O educar não é difícil fácil. demais. É muito difícil. Não faço Você nem ideia, cara. Tipo, não faz ideia. Vai se Você- preparando, vai se preparando. Porque assim, eu vejo uma criança hoje, um ser, eu não vejo ele agora, eu vejo ele lá no futuro. É isso que eu ia comentar. Você trouxe a história da professora que te viu lá, né? Você tem jeito com criança. Eu acho que isso é uma coisa muito legal, que a professora tem, todo educador tem isso, assim. Porque você vê várias crianças ao mesmo tempo e você vê o que aquele ali tem um jeito diferente para uma coisa, então você consegue facilmente perceber que tem alguns, pelo menos eu imagino que seja assim, né? Que tem alguns diferenciais, né? São os Então, tipo, a talentos. professora, na hora que olhou o talento, ela falou, você tem jeito São os para educar. talentos. É nítido isso, É. né? São os talentos. Tô de falando, cada um. mas pode fazer Não, isso. não, eu são- sei. Não, são os talentos. A criança já chega com a sua aptidão, assim, às vezes pronta, do nascer mesmo. Ela já nasce com isso. Eu creio que ela já nasce com isso. Então, assim, nós vamos moldando elas para aquilo, pelo propósito pelo qual ela foi chamada. Entendeu? Então, eu digo assim, que essa experiência foi muito forte quando Mirella terminou os estudos do ensino médio e queria fazer faculdade. Então, não estava muito definido o que queria, e assim, aí a sociedade cobra, todo mundo, você não vai fazer faculdade, não vai fazer faculdade, e aí eu falei assim, não, calma, o start vai chegar, você vai entender. E aí, assim, o próprio Deus foi direcionando tudo, né? Eu não entendo até hoje, quando eu falei assim, a gente resolveu fazer Libras, eu quero fazer Libras, porque para mim era viável dentro da minha função, mas não era para mim. Não era para mim. E eu fico muito feliz de ver que eu acho que assim, a gente precisa estar atento, um olhar a esse tipo de coisa. Porque assim, não adianta você tentar direcionar, porque às vezes eu vejo muito isso. Pai, você tem que fazer isso. E não é isso, gente. Não é isso. A gente acaba matando ali um talento que está dentro e a criança acaba fazendo por condução, né, dos pais. Precisa ter cuidado. Então, a gente interrompi, mas continua a história. Aí você começou tava com a Mirella, né? E começou a fazer Escolheu fazer pedagogia depois de casar. Vocês estão me cortando aí. Não, ok. Fala aí. Eu escolhi fazer pedagogia por conta desse chamado que eu percebi que Deus tinha para mim, né? Então, assim, depois disso, depois de ter formado, eu entrei na prefeitura era como estagiária que a gente fala, sabe? Auxiliar. E aí eu fui ali trabalhando na creche e foi indo, mas não era algo que estava assim dentro do meu coração, sabe? E depois disso, Deus colocou uma pessoa também muito maravilhosa na minha vida, uma vizinha, que eu falo que ela é minha tutora hoje, a Silvana, ela já ministrou no departamento também. E nós viemos a conhecer a Escola de Educação por Princípios, que era uma escola que ia abrir lá em Mauá, onde eu morava. E ela entrou para trabalhar e ela falou assim, vai ter uma vaga, você quer? Aí eu falei, aí eu com aquele medo de sair de casa, né, mãe, só cuidando de filho. Aí eu falei para ela assim, se for de Deus, leva o currículo, se for de Deus. Ela, não, vai ser de Deus. Vai ser de Deus. E aí ela mandou e deu certo. E aí eu com aquele medo, né, como sempre, aquela insegurança. Aí a dona da escola falou assim, olha, a gente sabe que você não tem experiência, mas você precisa querer. Se você quiser, nós vamos treinar e vai dar certo. Eu falei, então vamos. E aí eu entrei na Escola de Educação por Princípios, trabalhei lá por um tempo também, e eu conheci um mundo diferente. E aí eu conheci... Tô falando assim que a cabeça que é a escola que eu tava... Não a escola em si, mas o método que eu tava estudando, cara. Eu estudei também, na mesma escola que o Otávio até, né? Já era com princípios lá? Já. No Pra Saber? Estudei lá. Estudou lá? Do 7º até o 9º. A diretora fala que a Maduça dava problema, então. Mano, o que consiste isso? Tipo, então, eu ia falar isso, pra ela 7, explicar. Né? Explica, dá uma aula pra gente, eu dizendo, do jeito possível, o que é os princípios que eu vi, então, já ia puxar ele. O sonho dele é ter 50 crianças na casa dele. É mesmo? Nossa, vou abrir uma escola. Não, você gosta bastante, né, de criança. Você vai ter uma aula do que é estudar. Oi, mas assim, são 7? São 7 princípios. Tipo, tem o ensino religioso, que tem algumas escolas que tem que o MEC pede, e o ensino religioso. Agora, o ensino por base de princípio pega a Bíblia
e Isso, adapta ao MEC, tipo, entre isso, aspas. ao metodologia. Manda aí. Você manja Isso. mais do que eu, A com educação por princípios, Deus ele é o centro de tudo. Então, assim, todo o conteúdo curricular que tem dentro de uma escola é baseado dentro da palavra. Então, se nós formos olhar dentro da Bíblia, ela tem tudo aquilo que a gente precisa, inclusive para os estudos. Então, o aluno ele se torna um pesquisador. Então, ele vai ter o conteúdo acadêmico e ele vai relacionar tudo aquilo com a palavra que tem. Ele vai encontrar tudo. É maravilhoso. E era assim, eu posso falar da minha experiência, sempre na última questão, era assim, relacione 3 princípios com a matéria. Isso. E eu quebrava a cabeça e falava, meu Deus, mas sempre tinha. Sempre Algum dos 7 sempre cabia. Você sabe o 7º, Adu? Você lembra? Me corrige. Né, vamos ver se eu também lembro que faz tempo. Pera Qual? aqui. Individualidade, Ah. soberania, Caráter, caráter, mordomia, governo, semeadura e e colheita. E o outro Não sei. Não, Eu acho que é o centro, tem uma coisa do... não, Eu não vou lembrar, gente. Cadê o Johnny pra pesquisar aí? Não, Cadê a- peraí, Bota no Google aí, gente. Santa individualidade, Faixa. mordomia, caráter, não, eu semeadura e acho, colheita. Lá no Otávio, assim, tem a não, eu, tipo, a historinha que o Eu não Otávio sabia. recebe, a gente tem que ler a história toda semana. Ler a história, que não precisa ser necessariamente bíblica, e aí você tem que depois assemelhar. Isso aí. Aliança. Aliança. A gente esqueceu. Aliança. Então, é Bom, soberania, autogoverno, mordomia, individualidade, caráter, aliança, semeadura e colheita. Isso, É isso. olha aí, São tio. 7. é isso Que é mesmo. o Otávio, o Heitor quando faz cagada lá, o Otávio. Ô Heitor, princípio da mordomia, filho. Cadê a mordomia? Você tá quebrando as coisas aí, não sei o quê. Meu, Exato. barato. É maravilhoso, é maravilhoso, assim, a criança, ela se torna um ser diferente. Então, aí às vezes a gente fala assim, você coloca a criança numa bolha. Gente, mas assim, não existem escolhas, sabe, assim, eu acho que é a verdade, porque assim, quando eu fiz o meu, vou comentar algo aqui bem Manda interessante, quando eu fiz o meu TCC de pedagogia, eu ficava assim, eu falei, eu queria saber por que a educação mudou tanto, por que os valores foram perdidos ao longo do tempo. E eu fiz a minha monografia TCC em cima desse tema. Então foi muito difícil, porque assim, lá você não podia falar da palavra. Eu já era convertida, mas ainda não tinha esse entendimento, né? E aí eu fui buscar, aí eu fui pesquisar, desde a gestação, até do parto, tudo se envolve essa relação. Mas ainda não, eu falei, não é isso, ainda sabe quando estava aquele vazio e não é resposta. Conforme o tempo foi passando, o Espírito Santo falou para mim hoje, você entende por que tudo se perdeu durante o tempo? O temor de Deus, o amor de Deus da humanidade. Então assim, vai se perder sempre enquanto a gente não se voltar para a verdade de Cristo. Então assim, a educação por princípios, ela traz isso. Ela traz essa essência, sabe? O que é legal que eu vejo assim dos meninos lá, a impressão que eu vejo com eles é que eu tenho que falar pra ele, você tem que respeitar o outro. Tem o princípio do governo, tem o princípio do caráter, tem isso aqui, mordomia com as coisas. Então, tipo, tudo isso, aí todos eles são baseados na Bíblia e você meio que faz o cara ser uma pessoa que não vai atrapalhar os outros. É tipo isso, sabe? Que vai desenvolver, que vai... Porque é o que a gente fala, a educação, ela termina quando a vontade do outro começa. Então, tipo assim, até onde eu posso ir? Você é incisivo no que eu quero. Não. Tem a sua parte. Eu sou um ser que faço parte de uma sociedade e que eu vou contribuir para que essa sociedade caminhe dentro daquilo que é correto. É e isso. é muito legal olhar porque aí o Otávio, por exemplo, até sempre traz um tema polêmico aqui. Fogo no parquinho. Anota o corte, hein? Anota o corte. Que é tipo assim, eu tinha colocado o Otávio numa escola construtivista. E aí, tipo, o negócio da escola era assim... O protagonista é a criança. Isso. Obrigado, Madu. É Então, isso. tipo assim, aí a gente, meu Deus, é perfeito pro nosso filho. Ele é um popstar. Eu e a Carol, a gente tava desviado, eu acho. Não é possível. Misericórdia. Aí, Você foi moldado para isso. cara, aí Para eu... ser. Então, aí a gente, não, tem tudo a ver, o Otávio tá, beleza. Cara, foi péssimo. O Otávio ficou muito mal, enfim, tivemos um relatório lá dele que ele, enfim, tinha uma questão também. Mas, quando a gente foi para outra escola, aí a gente descobriu que era o método que estava atrapalhando o desenvolvimento dele. E aí a gente, meu Deus, como é que transformou a criança? Tipo assim, Exatamente. parece que virou, tava Virou chato, uma tava assim.
E aí, por que eu tô falando isso? Porque às vezes, esse método construtivista e todos esses, acho que Piaget também começou com essa história, né? Que é o que ele é? Eu sei falar esse nome, Piaget que trouxe metodologia, mas o que ele é? Um sociólogo? Ele é um filósofo, né? Ele veio, tipo assim, falar que a criança e o ser humano vai ter que decidir se ele quer ou não aprender a matemática. Tipo assim, mano, é muito fora que isso? Fora da caixinha. E aí, isso é totalmente antibíblico. Tipo, é totalmente antibíblico. Você coloca o ser humano como centro do centro universo. Isso, centro de tudo. Aí você... Aí a gente, vamos lá, vamos se converter aqui. Procurar uma escola que seja... Mas bem o que a Eudice falou. A gente é moldado pra isso, né? Que nem antes. Né? Eu terminei a faculdade, eu ainda tava desviada. Não, ainda fazendo TCC e tal, ainda não tinha voltado pra igreja. E aí eu super defendendo, tipo, não, a criança é a protagonista, ela tem que decidir se ela quer aprender ou não. E aí numa conversa com a Carol, ela ficou tipo, você tá maluca? Claro que não, ela pegou a Bíblia, senta aí, vou te discipular. E ela me mostrou e tipo, de fato, não é bíblico, não tem por que a gente colocar a criança nesse lugar. Né? Lembrei que eu ia falar, que a gente olha às vezes esse sistema e fala, isso aqui é proibições ou caminhos tipo que te deixam cercado, sei lá, do mal ou dessa coisa que tem no mundo. E na verdade não é proibições, são proteções. Sim. Tipo, até pela questão emocional. Tipo assim, se você deixa a criança livre, o ser humano livre, sei lá, centrado nele, ele vai rodar e vai falar, mano... Ele não tem caminho, ele não tem direcionamento, não tem, porque ele não tem uma... Porque quem que direciona uma criança, quem que ensina são os adultos. Então, nós não... quando nós éramos crianças, nós aprendemos com quem? Com os mais velhos, o caminho correto. Então, assim, a criança tem que se espelhar em nós, que estamos caminhando, e você vai através da fala, através da sua conduta, né? E que a criança vai aprendendo. Quem direciona somos nós adultos, não tem como. Sim. Se você deixa a criança, ela não sabe nada. Eu falo muito isso, eu aprendi muito também depois que eu entrei para a educação clássica, né? Então, você pega uma criança da mesma idade, uma criança de 7 anos, vamos dizer assim, senta com uma criança de 7 anos, o que ela aprende com a outra criança de 7 anos? Eles vão simplesmente ali trocar ideias que está dentro do universo deles, né, da idade deles, eles vão estar brincando, e aí não tem o que acrescentar na vida. Não é uma coisa muito lógica. A Bíblia ela é tão clara, ela é tão perfeita, Deus é tão perfeito, assim, que não tem, se você olhar para o nosso raciocínio humano, assim, a gente não consegue, você não tem, o que uma criança de 7 anos ensina para outra? A própria Bíblia vai falar em Provérbios 22, 6, eu estava querendo lembrar se era 21 ou 22. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Aqui não tem nenhuma abertura para falar assim, criança, escolha o caminho que você quer andar. Se a criança quiser aprender, que aí quando você for velho, não, a gente ensina. Parte de alguém isso. Tipo, a criança, ela não tem esse poder de decisão. E então, tipo, qualquer pensamento que venha isso a trazer, tipo, uma responsabilidade para uma criança que não cabe a ela, já é meio fora da casa mesmo. É meio doidão, né? Assim. Até tem não sei quem que foi que falou, tipo assim, é mais fácil você direcionar até um adolescente, um jovem, e falar assim, você vai... Vamos escolher aqui, o que você vai querer? Quero ser advogado, sei lá. Quero fazer medicina, uma coisa meio padrão, né? Mas esse padrão, tipo, que as pessoas normalmente pensam nisso. Aí é melhor você direcionar para que ele tente e volte, do que, não, filho, seja feliz, escolhe o que você quiser. A criança fica assim, a adolescente do jovem fica, mano, não sei o que eu vou escolher. Tipo, não, eu quero que ele seja feliz. Você tá dando o maior desafio do universo pra pessoa. E ele tem que ser feliz. Né? A Bíblia diz que nós temos que inculcar a palavra na cabeça. O inculcar a palavra é o que dá trabalho. O inculcar é o que desgasta. E aí você olha pro pai e fala assim, não aguento mais, eu não quero mais. Eu falei assim, gente, vamos buscar força. E o que eu fazia? Porque assim, quando você tá em casa, também você tá só ali, centrada, né? E aí eu ia ler, para saber se eu tava no caminho certo, porque cansa, desgasta tanto. Que aí eu falo assim, não, peraí, eu vou buscar um direcionamento, eu vou ver se eu tô no caminho certo, onde é que eu estou errando, se eu estou acertando, buscando ferramentas e recursos para isso. Porque tem. Só que meu propósito, meu foco é Cristo, né? É a essência. Então, dentro disso, a gente vai buscar recursos. Aí eu falo assim que o conversar... Olha, é tão perfeito, Deus nunca deixa a gente só. Nenhuma dificuldade, nenhuma dor, Ele nunca vai te deixar, Ele sempre vai colocar alguém do seu lado para te ajudar bem exatamente no momento que você mais precisa. É bem assim.
É E é verdade. perfeito. Deus é maravilhoso, gente. Eu sou apaixonada. Legal. Eu queria assim, por exemplo, eu sei que... Não sei se você já quer entrar nesse assunto. Eu tô só os polêmicos aqui. Mas beleza. Meu Deus Tipo do céu. assim, como é que é falar com os pais das crianças? Porque, que nem a gente tava falando aqui, né? Você direcionar a criança, até uma vez eu perguntei pra uma nutricionista, como que você dá uma dieta pra uma criança, né? Aí ela falou, não dou pra criança, eu dou pro pai, dá pra criança. Aí eu falei, nossa, é verdade, né? Como que... E aí eu sei que pra você, às vezes, direcionar uma criança, tem que direcionar os pais. Como Essa é a nossa maior isso, dificuldade. brother? Essa é a nossa maior dificuldade. Traz Porque uns assim, temas porque aí, assim, ó, uns casos. hoje a gente não... A criança é um ser inocente. Se eu estou moldando uma criança, nós estamos educando uma criança, ela está dependendo de alguém, ela precisa... Quem é que está direcionando? São os pais. E você desconstruir um adulto para construir de novo, se ele está dentro da verdade dele, dentro daquilo que ele acredita, e ele não quer abrir o coração para mudanças, é muito difícil, aquela criança vai sofrer. Vai ser difícil. E aí, eu por muito tempo, eu sempre tentei, sempre fui muito incisiva nessa questão de tentar fazer, de abrir o olho, de falar, pai, isso, pai, olha, tem que... Só que aí o Senhor veio trazendo a mim, né, que assim, a responsabilidade não é minha. Então, assim, eu tenho sim o meu dever de orientar, de falar. Só que o pai precisa querer mudar. Então, assim, e não é por maldade, sabe, o Rafa, às vezes, os pais, eles não erram, não é porque eles estão, às vezes é por falta de conhecimento, sabe, também. Eles querem acertar. Querem né? acertar, a gente sabe que muitos querem acertar. Mas, assim, uns são mais flexíveis, outros não, mas a nossa maior dificuldade está em tentar fazer essa desconstrução dos pais. Né? Porque o mundo hoje, ele é um mundo muito ativista, um mundo de muitas coisas, onde você quer crescer, é carreira, meu filho tem que ser isso. Então, assim, e qual que é a essência? Então, o que o senhor tem falado comigo? Nós precisamos retornar, nós precisamos voltar à essência, voltar para o básico, para o simples. É o simples e o básico que dá certo. Acho que o Juscelio falou isso, o pastor que a gente acompanha, o canal de família, também é bem legal. Ele fala, se Deus tem chamado para você desacelerar, isso. Meu, fica feliz, porque é exatamente o que o inimigo tem usado, do contrário, de querer acelerar as pessoas para ficar desatento do que Deus quer com elas. Então, quando você está sendo convidado a desacelerar, é para você perceber o que Deus quer para você. Então, fica feliz, porque é isso que você está falando. A gente começa meu filho tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tipo, vamos colocar ele no judô, no esporte, vamos não sei o quê. Meu Deus, calma. Filho, você olhou pro céu, você agradeceu hoje o dia e tal, sabe assim? Não precisa. Não tem necessidade. Isso é uma artimanha realmente do inimigo, de querer que nessa loucura da vida a gente acabe perdendo aquilo que é perdendo o nosso propósito. Acho que foi o Carol que postou uma frase de um cara falando assim, se meu filho não tiver na lista de Harvard, de outra qualquer faculdade, não me importa, mas se o nome dele tiver escrito no livro da vida, eu fiz o certo. Exatamente. Né? É isso que importa, as crianças estarem no caminho de Deus. O que elas vão fazer, eu vi um vídeo uma vez, assim, eu falei que eu ainda vou encontrar ele, porque ele falou muito comigo. A Mirella acha lá, tá procurando. Não, acho que não consegue. Uma mãe chegou no céu com os filhos, e aí ela recebeu o galardão dela, né? E aí ela chegou assim para Cristo e falou assim, eu não tenho nada para te oferecer, eu não fiz nada. Aí o Senhor abriu, né, aquela tela assim, e aí aquela multidão de pessoas que foram ganhadas para Jesus, através de quem? Dos filhos que ela criou. Então, assim, foi assim, eu falo, meu Deus do céu. Aí porque assim, vocês pensam que eu tenho muito, muito centrado aquilo que eu quero, mas eu fico, todo dia eu falo, Senhor, será que é verdade? É isso mesmo? Porque eu também acabo querendo contribuir com a sociedade, querendo trabalhar, querendo fazer, querendo ajudar no orçamento de casa, eu preciso. E aí eu falo... Aí você fala, que é tua alma. Eu falo, ai meu Deus, tem certeza? E assim, mas o esperar de Deus, né? O esperar de Deus, ele deixa você um pouco fragilizado, sabe? A Carol tá lendo um livro, não lembro o nome agora. Talvez a Mirella também vai achar. Vai achar. Que fala sobre as mães desses caras famosos que a gente conhece, que movimentaram muita gente.
E aí ele fala, até começa o livro falando que a gente tende a mudar essa frase, né? Que o lado por trás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. E aí ele fala, a gente atribui isso pro casal, mas no livro ele fala, mas sim, não só homem, né? Por trás de homens e mulheres sempre tem uma grande mulher, que é a mãe, que fez o cara ou a mulher ser quem ela é. Porque foi alguém que instruiu ali no final do dia. Tipo, você tem que falar. E a Carol fala muito isso, né? Porque esse contraponto é muito, lá em casa é muito forte isso. A Carol também parou de trabalhar para cuidar das meninas e eu vejo a dedicação. Cara, assim, tem dia que a gente troca uns dias, né? Tipo, ó, você consegue olhar as meninas que eu vou fazer um negócio e tal? Consigo. Meu Deus, velho. Falo, Senhor amado, que trampo é esse? Porque é desgastante emocionalmente. Tipo, não é uma coisa assim do trabalho, normalmente você faz uma coisa meio que objetiva, resolve, acabou e você pede uma coisa da pessoa. Você só descansa a hora que você dorme. E nem sei, né? Porque acho que acorda na meia da noite. Interrompe na hora de dormir. Mas é assim, é muito desgastante e realmente é um dom de Deus, assim, uma coisa que a mulher tem um cuidado, um carinho diferente. Assim, eu vejo isso. Não sei se eu tô... Não, mas Não, é sim. isso. Eu disse, e agora entrando nesse assunto maternidade, você é bravo? Que eu sei de uma história aí que a Mirella não podia entrar na casa dos vizinhos. Conta aí pra gente. Você é uma mãe brava? Não podia dormir, não pode dormir Não na pode casa dormir de na casa pessoas. de vizinho. Isso aí. Isso eu sou bem, nem eu nem meu esposo. Você é brava? Eu sou brava. Não parece? É verdade? Eu sou brava, eu sou muito brava, eu sou. Mas eu sou brava, assim, eu até comentei isso numa reunião ontem, que eu falei assim, eu sou brava porque eu não negocio os meus princípios. Então, por eles eu luto de verdade, eu sou brava. Então, assim, o que é certo e não tem negócio. Então, nós vamos, e assim, sabe quando você quer encucar e o negócio não entra? Aí você vai ficando nervosa, desgastada. Então, tá bom, então... E assim, eu falo, tem coisas que e não tem o que você relutar, e pronto. Então eu sou brava. Nesse sentido, sim. Porque assim, ó, eu falo, eu não tive, de verdade, elas escutam isso sempre. Eu não tive filho pra perder pro mundo. Não tive. Então, é forte. Eu não tive filho pra perder pro mundo. Então, assim, eu renuncio à minha vida. Enquanto são duas personalidades totalmente diferentes. Uma foi mais fácil, a outra um pouquinho mais difícil, assim. Mas, assim, eu vou fazer o que tiver que fazer para que elas possam permanecer. Então, só que assim, vai chegando, né, numa idade de 16 anos, aí já começa a dar vamos acordar, vamos levantar. Para despertar, porque precisa. Não, e você vê a diferença, assim, de um você fala uma coisa, funciona, no outro você fala outra coisa. Eu lembro que eu e a Carol rindo, eu lembro de falar pra ela, eu rindo disso, a gente no encontro de casados, não tinha filho, o pastor falando, para um filho você vai falar, senta, ele vai sentar. Isso. O outro filho você fala, senta, ele vai falar, eu vou sentar, mas a minha alma vai ficar de pé. Nossa. Tipo assim, e eu e a Carol rindo disso, sabe? E hoje o Heitor ri da nossa cara, que ele fala, não, vou sentar. Tipo, nem senta e a alma fica de pé. Ele falou, não vou sentar. E o que você faz? Ele não deixa, ele não senta? Não, a gente faz ele sentar. Faz ele sentar, isso. Chorando, a milhão lá, brigando, batendo. E ele é bem nervoso nesse sentido. Tadinho. Eu tenho uma tática assim, que eu falo assim, você vai sentar? Até com as crianças, às vezes, do Kids. Você vai? Então, vai. Aí eu tô falando de autoridade, que eu falo assim, que está sobre a minha vida e ninguém vai tirar. Você vai sentar. Aconteceu com a gente. Tava lá no berçário, dando comida pro Otávio. A gente chegou na segunda-feira do culto, dando janta pra eles. Você lembra? Não sei se você vai lembrar disso. Aí tava lá, mó guerra, né? Tipo, eu quero comer. O Heitor, não quero comer. Então, e ele brigando assim. Aí o desentrou, cara. Ela falou assim, oi, Heitor. Você vai comer tudo a comida que o papai vai te dar, né? E ele, sim. Como assim? Eu nem lembro mais disso, Ela pegou assim, deu na boca dele, eu falei, mano, que isso? Cara, sabe que não sou eu? Não, a pessoa chegou, olhou pra ele assim, tipo, não sei, um transe, alguma coisa assim, tipo, pegou ele assim, você vai, tipo assim, sabe? Eu falei, mano, isso é um dom. Possível. Eu não sei te dizer, eu não sei, eu tenho algo de Deus, assim, que eu falo, Deus, não tem explicação, é o Espírito Santo de Deus mesmo que direciona. Porque, assim, eu falo, meu Deus do céu,
Não adianta negociar, ninguém vai tirar aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Sim. É a autoridade que eu tenho sobre, porque assim, até na IBF, né, eu falei assim, eu aprendi que eu preciso ser mais enfática nessa questão de declarar a palavra sobre a vida das crianças, sobre a vida das filhas. Mas andar que nem louca, sabe? Falar assim, eu declaro sobre a sua vida. A palavra de Deus, ela é poderosa para tudo isso. Então, eu creio nisso. Então, quando eu olho com uma criança, eu falo assim, eu tive até um desafio com uma criança esses dias, que eu tive que fazer camisa, sabe quando faz camisa de força na criança? Sim. Eu falei assim, mas você não vai me vencer. E não me vence. Eu não vejo o inimigo me vencer de maneira nenhuma. Você não vai me vencer. Aí eu chamei a mãe, e aí nós conversamos. Eu falei assim, mãezinha, nós vamos dar a assistência que você precisa. Nós estamos aqui. Mas eu não tenho condições de ter uma criança desta forma, batendo nos professores e batendo nas crianças na sala. A gente precisa conversar. Então, assim, a criança, ela tem retorno, ela pode ter ela tem recuperação. Sim. Cristo liberta. Mas a mãe precisa. Aí você olha, assim, e você vê que a família precisa. É um cenário todo. Exatamente, a família precisa. Porque eu tenho uma pergunta que eu vi aí. Dos pais, né? Que fala isso, né? Você consegue identificar a personalidade do pai, da mãe, né? Tipo assim, do casal, sei lá, família. Não, pai, né? Com certeza, pai e mulher, né, gente? Pai e homem. E mulher, mãe. Você consegue identificar isso, né, na criança, assim? Tipo, como é a personalidade dos pais? Exatamente. Às vezes, no olhar da criança, a gente consegue perceber. No olhar da criança. Você fala assim, essa criança assim, você sabe que o pai é desse jeito, a mãe é desse jeito. A criança, ela é o reflexo daquilo que ela vê em casa. Nós somos espelho para as crianças, exatamente isso. Então, assim, o que essa criança está aprendendo, como ela fala, como ela se comporta, é o que acontece dentro da casa dela. Então, você consegue ver. Ai, meu Deus, eu desvio meus filhos lá. Ele é uma bênção, o Otávio. Ele é muito O Otávio é uma bênção. A gente tem que orar pro Heitor ir pro Kids, gente. Vamos orar pro Kids. Eu declaro sobre a vida do Heitor aí. Então, tá aí uma coisa que assim, eu também aprendi, sabe, Rafa, assim, melhor lugar para o seu filho estar é no colo do pai e da mãe. Amém. Ainda, sabe, sempre. Recebo, Jesus. O melhor lugar para que o seu filho esteja exatamente, é no colo de vocês. Sempre com reforço? Sim. O Kids está lá, a gente faz sempre com muito amor, carinho, eu faço o que eu não posso para dar o suporte daqueles que vêm em busca de ajuda. Mas é aquilo que a gente falou, né? Os pais precisam ser trabalhados, eles precisam despertar algo que ficou para trás, entendeu? Para que a educação de fato aconteça. Que é o que a gente estava falando de traumas, né? Que a gente traz, não adianta. Que muitas vezes, eu acredito assim, né? Me corrija se eu tô errada. A criança vem como se fosse um papel em branco. Ela nasceu, saiu da barriga, onde eu tô. E aí o pai vai imprimindo nela aquilo, né? E até, foi você que me falou do negócio da célula? Sim, a gente tem uma médica. Não tem, o que é isso? A gente atende uma médica que ela é microfisioterapeuta e ela faz análise biológica. Então, através de um exame, ela consegue detectar, tipo, que aquela criança teve um trauma em determinado mês, na parte da gestação dela. Tem essa, tipo assim, ela conta um caso de pais, né? Ela conta um caso de uma paciente que tinha intolerância à lactose. Aí a criança não tomava nada de leite e dava alergia. Ela começou a investigar, ela descobriu que na gestação da mãe, quando a mãe estava tomando um leite, ela ficou sabendo de uma morte de alguém, tinha falecido. E aí, a mãe foi falecida, enfim. E aí nesse registro celular dela, ela veio com essa intolerância de lactose. E aí a médica foi falando para a criança, explicando, né, que tipo, olha, tudo bem, tentando mudar essa questão biológica. E cientificamente comprovado de que as nossas células, elas captam a energia, né? As palavras, o ambiente, tudo. Isso fica registrado. É a ciência comprovando a Bíblia. Exatamente. É isso mesmo. É isso mesmo. Os traumas, né, assim... Deus, ele cura. A gente tem que entender assim, nós somos ferramentas na mão do Senhor, até para trazer essa cura. Então, assim, quando existem traumas em crianças, eu sempre uso muito a palavra resiliência. Porque, assim, dificuldade todo mundo vai ter, além dessa que você está comentando. Muitos traumas, vamos comentar do bullying, digamos. Do bullying, né? Gente, eu recebi tanto bullying na minha vida, nem por isso eu tô
Sabe assim, eu deixei de crer naquilo que Deus tinha para mim. Então, o bullying sempre vai existir porque nós somos pessoas pecadoras. Todo mundo, às vezes, e às vezes a inocência, a adolescência, né, eles estão brincando ali, às vezes eles, sabe assim, às vezes não sai nem por maldade, mas é de fato como o outro está naquele dia, o que ele tem vivido é que vai trazer isso à tona, que vai fazer com que ele se sinta tão menosprezado dessa forma. Sim. Mas aí, o que você vai fazer com isso? Qual é a resiliência que a gente trabalha na vida dos filhos? O Vitor tem um caso de frustração que ele foi dançar. Não quer, Vitor? Você vai dançar. Sua mãe falou, você vai dançar com isso? Ele falou, não quero. Quando eu era menor eu não queria... Desculpa, eu não queria fazer uma dança de formatura. Acho que no prézinho, assim. E aí eu já tava com a roupinha de Peter Pan, que ia dançar lá e tal. Eu estudava lá perto do Ipiranga. E eu não queria dançar, eu nunca gostei e tudo, mas tipo assim, já tinha pago o figurino, já tava tudo certo, e aí eu não ia dançar. E aí minha mãe fez eu dançar, dancei de boa. Aí, de boa, né? Mas aí foi tranquilo, tudo. Tá. Depois que eu encontrei meus amigos lá, e, tipo, foi de boa. Todo mundo aí foi mais tranquilo. Mas aí teve uma outra vez que eu fui tentar fazer isso de novo. Mas daí era num casamento, eu ia entrar junto com acho que era minha prima, a gente ia levar as alianças. Cara, não ia, mesmo assim, e eu decidi que eu não ia e tava chegando a minha hora. Aí minha mãe só pegou assim, ó, botou tipo olho no olho assim, você vai. E aí eu fui também. Mas teve uma vez que minha mãe não conseguiu. Não, mas eu ia dançar legal. De índio e, mano, não ia dar certo. E era meio um buffet, assim. Então, tipo, já não tava da hora. Aí minha mãe chegou e falou, tudo bem. Aí passou. É legal, por exemplo, eu penso assim, que eu vejo isso nos meninos. Mesmo que vai ser frustrante. Tipo, eu não quero dançar. Pra você é uma frustração. Mas pode até, às vezes, sei lá, às vezes fica meio traumatizado. Mas é importante passar por isso. Tipo assim, meu... Não traumatizei muito, não. Só se eu danço, se eu faço um passo de dança, eu tomo um susto. Não, mas não é importante? A gente cresce com as dificuldades, a gente só amadurece com as dificuldades. Tudo que é fácil não traz dor pra você. Então tá bom do jeito que tá, pra que eu vou crescer? Vani, obrigado, viu, por ter feito o Vitor dançar. Aí teve um show de talentos na minha escola que a gente ganhou e eu dancei. Tipo, vai entender. Isso no 7º ano. Então, nossa, a gente levou o Heitor pra dançar agora na festa que teve das Nações. Que ele foi, aí sei lá, que ele foi de lutar lá. Aí ele tava chorando, não queria. A diretora falou, dá ele pra mim e some. Não aparece aqui. Aí eu falei, meu Deus. E aí a minha família inteira, o que você fez? Não sei o quê, né? E tipo assim, na hora que ele não viu mais a gente, ele parou de chorar lá atrás e dançou e a família inteira adorou lá e tal. Mas assim, se eu sou levado pela emoção dele, eu não vai ficar reforçando. Vai ficar lá, filho. Deixar o filho na escola quando chora, isso daí pros pais, tipo, sei lá, nas primeiras vezes, deve ser difícil. Meu Deus, a gente chora junto. Nossa, eu lembro não querendo entrar. Pra alguns, Vitor, a gente vê cada coisa. Nossa. Tipo assim, fala assim, você vai ficar, vai. E deixa. Eu trabalho com idade bem pequena, de 2 anos, né? A gente isso também. Aí a gente tem lá a adaptação, 1 semana, os pais ficam na escola. Tem pai, a criança de 2 anos. Não vou embora, eu tenho que trabalhar. Acabou. A criança se esgoelando de chorar. O pai não tá aqui. Agora, tem outras que a criança deu um chorinho lá na sala, já manda mensagem. É o meu filho que tá chorando. Ai, meu Deus, ele tá chorando. Traz ele aqui. Tem câmera, né, tudo é extremo, né? Parece que tudo é extremo. Nunca é ali, né? Então, é muito difícil. Nossa, eu lembro, tipo... Cara, era muito rolê, assim, pra eu chegar na minha escola. Porque minha escola era perto do trabalho da minha mãe. Uhum. Então, assim, eu morava aqui na Vila Arapuá, passando a ponte. E aí a gente tinha que ir toda vez pro Ipiranga, onde eu estudava. Isso já era um rolê. Então, assim, era de manhã. E aí, tipo, eu acordava, tipo... Já não tava querendo ir pra escola, porque eu não ia muito bem de manhã. Aí eu ia pra escola e quando eu chegava na porta, cara... E meio que minha mãe ia tentando me preparar no caminho, assim. Ó, você não vai chorar, né? Não, você não vai chorar. Cara, na hora que eu vi o portão, era uns lapisinhos coloridos, assim, cara... Eu segurava, assim, pra não entrar e, tipo... E aí, mano, tem que ser firme, não tem jeito. O seu filho tem que passar por isso, sabe? Sim. Mas eu fico pensando, se for na minha vez, seu filho, né? Eita.
Eu sou A meio... gente faz hoje adaptação, né? Uma hora ele vai ter que entrar de qualquer É de jeito. Né? boa. Não, acho que na minha época não tinha essa adaptação, não. Acho que só levava pra criança ver quando não tinha ninguém, vai os brinquedos, vai brincar aí e tal. Aí depois já chegava pra valer, aí dava uma vez. Hoje em dia é tranquilo. Mas tem pai que sofre. Igual, não sei se vocês viram um vídeo que o pai foi dar a vacina. Aí ele tá com o filho no colo, aí ele chorando mais que o filho. Não, eu sou meio assim, tipo, não tenho filho, mas igual, eu fui cuidar da prima da Giovana, aliás, da filha da prima da Giovana, que é... Quando é filha de prima, é o quê? Primo de segundo grau? Primo de segundo grau. E aí... de árvore genealógica, acho que é. Acho que é isso aí, tipo assim, a gente meio que... Ela trata a gente como tio, assim, dela. E, cara, eu fui segurar ela quando ela era recém-nascida, assim, a bebezinha. Mano, a bebezinha começou a chorar. Eu comecei a chorar, cara. Eu não consigo, não chora, por favor, não chora. E aí parou e eu lá, mano, chorando assim. Eu falei, preciso de um pouco de maturidade na hora do que eu for pai, eu preciso melhorar nisso, assim. Precisa. Eu vejo assim, é aquilo que eu falei no começo, né? Quando você vai educar, para você dizer não, você precisa, não pode olhar o momento agora. Precisa ser firme, né? Você tem que olhar amanhã. Olhar o dia seguinte, porque se você falhar agora, você não vai conseguir, não vai atingir seu objetivo no dia de amanhã. Então precisa ser firme mesmo e falar assim, não, sabe aquela história que muitos falam, né, é melhor você chorar agora do que eu chorar depois? Sim. É bem assim. E Rafa, aquele episódio que a gente tava na loja de brinquedo, aí eu cheguei assim, tava o Heitor e o Otávio, eles tinham visto um brinquedo, eu falei, não, Rafa, compra aí, eu pago pra ele, tá de boa assim, vou comprar pra eles e tal. A Rafa, não, mano. Não é questão de não ter o dinheiro, é porque eles precisam entender que eles não podem ter tudo que eles querem na hora que eles querem. Aí eu... E a gente tava na loja de brinquedo, imagina, criança quer tudo, de lá e tal. E a gente acho que nem tava no shopping, não ia comprar nada, né? Eles estavam vendo ela e falaram, não, Rafa, tá de boa, os moleques merecem, gente boa. Aí você falou, não, gente boa. Eles não podem ter o que eles querem na hora que eles querem. Não, e eles queriam pedir coisa, começaram a pedir coisa em farmácia, tipo, ir na farmácia, queria comprar as coisas da farmácia. Eu falei, não, gente, as balinhas, um remédio aqui. Peraí, tá gente, peraí. Criança, e é muito difícil falar não. Tipo assim, as crianças, tem criança que, o Otávio, por exemplo, ele é, né, bonitinho ali e tal, você fala não, ele obedece e tal. Agora o Heitor, ele olha pra você com uma cara, tipo, mano, ele, pai, por que não? Tipo assim, aí agora ele tá chorando assim, ele chora, faz assim, a mão dele vai no olho, assim, a lágrima vai na mão, assim, sabe? E aí você fala, mano, eu vou dar tudo pra esse menino. Tipo assim, não tem como. E aí é o que você fala, tem que falar não, mas é muito difícil. Tipo, o Otávio falou assim, eu queria só comentar isso, mano. Ele falou assim, tipo, eu falei, vai tomar banho, tal. Aí ele foi arrumar o chuveiro, na hora que eu voltei pra sala, ele tava assim, meu pai é muito chato, olhando pra baixo. Mano, você imagina eu ouvindo isso, Vitor. Chorou complexo de preciso ser aceito, sabe? Nossa, na hora que ele falou isso, eu quase fui abaixo. Falei, meu Deus, eu segurei assim pra não chorar. Falei, filho, eu vou ser chato até você virar a gente e querer tomar banho certo. O banho é importante, filho. É essa tarefa difícil que você tem pra sua vida, que é tomar um banho. E aí chega no banho e quer chorar pra sair. Né? Então, nossa, era assim, cara. Eu tenho uma amiga que fala que o segundo sempre é mais. Sempre mais, sabe? É mais chorão, é mais teimoso, é mais tudo. Sempre mais, tudo mais. E, mano, o que você ia falar, eu ia falar que... Camila tá falando que não. Sim. Isso que a Eudice falou, de olhar lá na frente, falar não pra criança, é muito... eu acredito... Não sei se a palavra certa é um reflexo do que Deus faz com a gente, né? Porque às vezes a gente fala, Deus, por favor, eu quero. Deus fala, não. Você fala, nossa, mas eu vou na igreja, eu sou crente, Deus tá falando... Depois lá na frente você entende, né? Então, eu vejo muito isso também. E no meu trabalho, eu vejo muito... Eu começo a entender mais os processos de Deus, sabe? Porque, que nem eu tenho um aluno, gente, ele é meu grude. Ele chora e eu falo, não, pode fazer o que você quer. Você quer Nossa, comer lembrei de uma... a melancia grande? Come a melancia grande. E aí a minha amiga veio e falou, Madu, criança de 2 anos tá te ganhando. Exatamente. Entendeu? Aí eu falei, não, verdade, eu vou ser firme. E ele se tornou uma pessoa melhor. Então, assim, os nãos, tanto para as crianças quanto para nós, também são importantes. Percebe que eles estão gritando por limites? Estão gritando por limites, porque assim, nós precisamos ter limites. Nós somos regidos pela palavra. A palavra é o nosso direcionamento. Sim. Então, assim, o Senhor fala não pra gente todo tempo. Por quê? Porque fala não. Porque não é correto. Você precisa de direcionamento. E o que acontece? Você fala sim o tempo inteiro, vai. Que formação? Acabou com a vida da pessoa.
Acabou. Eu tinha lembrado, gente. Você que é convidado do podcast, mas falar disso de criança é muito interessante. Eu trabalhei de menor aprendiz pela prefeitura, eu trabalhei na escola que eu estudei. Só que, né, no caso, eu estudei lá do 1º ao 9º, eu já estava no 3º e voltei lá para trabalhar. Como se fosse um tio, assim. Os caras me chamavam de tio. Não era nem um inspetor. Tinha os inspetores, mas a gente meio que ficava, tipo, fazendo o que dava pra fazer. O que tinha pra fazer, a gente fazia. E aí, tinha um menininho do primeiro ano, que, cara, aquele moleque era, assim, não sei porquê. Eu olhei pra ele e falei assim, cara, esse menino, ele é tão fofinho que eu vou tratar ele como se fosse meu filho. E o menino... Adotou ele. Não, eu adotei, mas assim, não tinha uma explicação. Tinha, assim, na realidade, e eu acabei de lembrar. Ele imitava dinossauro perfeitamente. Mas, Rafa, tipo, a gente dá risada assim. Ele era um dinossauro. Ele era, tipo assim, bochechudinho, branquinho assim, com cabelo de tigelinha, e ele era um dinossauro. Ele andava assim, ó, certinho, Rafa. Ele parava assim, ele fazia... Mano, e eu não sei porquê, assim, porque eu, tipo, mano, eu lembrei, tipo, quando eu assistia Harry no balde dos dinossauros, que era era um desenho, e eu vi o Harry lá, mano. E aí, tipo assim, ele era muito pequeno e as pessoas tratavam ele meio estranho, porque ele era um dinossauro, a grande maioria do tempo. E mano, e aí, tipo, fazia justiça pelo moleque, tá ligado? Ele andava assim, aí, tipo, os moleques só... Ele caía. Aí, tipo assim, ele levantava e ficava meio triste. Eu, tipo, não, chega aí e tal. E aí, um dia ele tava chorando, eu ajudei ele e não podia tomar água no bebedouro dos professores. Só que ele tava chorando muito, aí eu trouxe ele lá, né? Aí a diretora chegou e falou, ela falou assim, não pode fazer isso. Eu falei, não, é porque ele tava machucado e tal. Ah, tudo bem então. E, mano, eu cuidei muito desse menino. Mano, sem explicação. Tinha outros que a gente, tipo, que era legal, assim, conversava comigo, mas era tipo do 1º ano ao 4º, era bem pequenos, assim. Mas, mano, nessa idade já tem uns caras que é folgado pra valer, velho. E é, tipo, retrato da família. Tipo, o moleque chegou lá, bateu no outro, mas bateu pra valer. Você pensa no segundo, terceiro ano pra dar uma surra no outro. Nossa. E aí chega os pais lá, mano, aí você percebe na hora, assim, tipo, entendi o negócio. E, cara, nítido, né? E falar sobre educação, igual, né, no caso de vocês, que é algo que é profissional, isso não tem outra explicação se não for uma vocação, cara. Não tem outra explicação. Parece que, tipo assim, é algo que em algum momento vocês se interessaram, gostaram disso, e isso pode ter acontecido com a gente, só que a gente não foi vocacionado para isso. E parece que, tipo, para ensinar, tratar com os filhos dos outros, com problemas que outros causam nos filhos dos outros, que causa problemas para vocês, porque se torna um problema de vocês. Não tem outra explicação de ser, tipo, uma vocação, e a gente entende que é Deus que dá, cara. E é por amor, viu, Vitor? Não tem outra explicação mesmo, cara. É por amor. É um dom de Deus mesmo que você está falando, porque não tem... gente, eu acho que deveria ser a profissão mais bem remunerada de fato, que existe. Com certeza. Né? Porque, assim, médico para ser médico tem que passar por um professor por profissão. Todas as outras profissões existem porque ele passou por uma sala de alfabetização, sabe? Ele teve um princípio, um começo. E não é remunerado, infelizmente. Não é visto, né? Eu acho que a Bíblia é muito assim, se a gente fala, o que o Vitor tá falando, além de ser um dom, é uma coisa que, agora dentro desse podcast, tô pensando, eu sempre falava que a profissão dele era design, a primeira coisa foi desenhar, né, criar e tal. Mas tem uma coisa muito legal que é, né, educar. Tipo assim, ele cuidou de nós, né, tipo, ele falou, olha, vai, faz isso, tem esse mandamento aqui, segue dessa forma. Então, esse professor, vamos chamar assim, é uma coisa divina mesmo, né? Sim. Você preparar a pessoa, imprimir, colocar o caráter ali. Eu vejo isso muito legal. Assim, a Bíblia é totalmente direcionada para o ensino. Tipo, tá ensinando a gente manual de vida. O pessoal brinca muito, né? Manual de vida. Tá, então o manual tá aqui, então o manual abre a sua página e tal, dá para você começar. É muito legal. Você percebe isso também? É diferente, né? Realmente é muito diferenciado. É aquilo que eu estava falando, né? Assim, você olhar um ser que nasce, né? Ali, ele tá, como que eu posso dizer? Ele tá, não é sem nada, ele tem corpo, ele tem alma, tem espírito, tá neutro, ali, mas ele é neutro. Isso, exatamente. E aí você vai começar a introduzir naquele... Vamos imaginar assim, se nós não educarmos uma criança numa sociedade, e aí eu pego um bebê
e a gente coloca ele numa selva. Olha só, olha como é tão sério isso. Vamos para a gente entender. Você coloca ele numa selva junto com os bichos, ele vai ser o quê? Bicho. Um bicho. Mogli, o menino. Então é muito sério. Então, assim. O Tarzan. Exatamente. Então, assim, ele vai ser um bicho. Então, ou a gente entende que aquele ser está nascendo ali e ele vai depender de mim, qual vai ser a formação dele, ou ele não vai ser nada. Uhum. Então é muito sério. Uma responsabilidade, gente, tamanha. E Deus, ele tá tudo na palavra. Tá tudo, com tudo. Você quer seu filho formado? É só você ler a Bíblia. É só você se apoderar da palavra, ali com a ajuda, e você vai conseguir. Muito bom, muito bom. Tem perguntas aí, né? Cara, antes da gente entrar nas perguntas, eu posso fazer perguntas? Por favor, então. E- Você tá aqui pra isso, brother. Nossa, tá bom. Eu lembro da forma como eu fui alfabetizado. Eu acho que seria legal se vocês lembrarem. Também você lembra? Você foi Então, eu alfabetizado? tive o Coruja nasceu pela minha alfabetização. Né? Tipo, não, o método em si. Caminho Ah, suave era na época. Não era, lembro. não. Você não era do caminho suave. cartilha. Ele Eu era. não sei o acho que é isso, Ó, gente. eu também não faço Não. ideia. Não. Eu vou Caminho mostrar uma suave, foto, tá? tá. Pra vocês. Ó, verem. deixa eu Eu falar, lembro. deixa eu Vai, ilustrar lembro. como é que foi o meu, que se vocês Canta aí, souberem. eu conta aí. Foda-se. Não, gente. Ó, eu lembro que quando eu aprendi a ler e escrever, era assim, ó. Tinha uma figura, era um tapetinho, era um tapete assim, ó. Aí tinha as letras e você não desbloqueava uma letra nova enquanto você não passasse pelas outras letras. Aí primeiro eram as vogais, tudo e tal. E aí você ia aprendendo. Aí no caso, tipo, por exemplo, era boné. Aí tinha um boné lá e aí a professora tipo, ficava do lado, assim, era um tapete, e ela falava, o que é isso? Aí, tipo, sei lá, eu já sabia que era um boné. Ela, isso, aí, pega as letras do boné. Aí ficava B, qual que é o B? Aí, tipo, pegava no tapetinho e botava o B. Aí o O. Aí tava, você ia fazendo todas as coisas. Era muito engraçado, porque às vezes eu não tinha liberado ainda as outras letras. E eu não sabia o que era. Por exemplo, tinha lá alguma coisa que era um cachimbo. Aí eu não tinha liberado ainda as coisas, aí eu pegava tipo um X, não, essa letra você ainda não sabe. E tipo, como eu não sabia qual que eram as outras letras, era só uma figura extra, assim, aí eu jogava lá, não liberou. Aí depois a gente pegava a figura, as letrinhas, ia pro caderno, e aí escrevia naquelas negócio de caligrafia, assim, escrevia lá certinho, aí depois, tipo assim, mano, foi assim que eu aprendi. E tipo, cara, isso é demais, mano. Eu não sei ensinar, tipo, mas tinha figura, aí escrevia. Fases, desenhos. Mano, era muito da hora. Aí você ia lá escrever. É isso que eu aprendi. Você lembra como foi isso? Não foi, ó. Olha a foto pra ver se você não lembra disso. Eu acho que sim. Caminho suave. Acho que Era o sim. método tradicional. Caminho suave? Isso, caminho suave. Era a alfabetização tradicional que nós falávamos, né? Era uma alfabetização que dava muito certo. Que era o A com... tipo... Que juntava a sílaba, Era silábico, né? Método Isso. silábico. B com Com as A, vogais. B com A, B. Isso aí. Era consoante com vogal. E aí ia juntando e depois ia formando as sílabas, tá? Gente, era maravilhoso. Depois que entrou o tal do construtivismo aí, que aí virou uma bagunça. Então eu cheguei... pelo nome, né? Vai vendo. O seu nome é Eudes, aí o E é de Eudes, E de Evandro. Isso, meio assim. Aí assim, não era assim, que nem você começava com a vogal, depois vinha as consoantes, aí montava as sílabas, e aí entra dentro do que você estava falando. Então, assim, era uma forma organizada, organizada. Depois que entrou o construtivismo, ficou tudo muito junto, tudo muito bagunçado. Então, assim, por conta disso, muita gente hoje não sabe nem ler e escrever. Mesmo assim, eu sempre fui muito, muito tradicional. Mesmo na alfabetização, eu nunca larguei mão da alfabetização tradicional, nunca. Então, porque é algo que sempre deu certo. Aí eu fazia o tradicional, depois a gente eu aprendi a alfabetização fônica, que essa é uma alfabetização que na educação por princípios nós utilizamos, teve treinamento para isso, e a criança ela alfabetiza com 4 anos de idade. Da alfabetização fônica é muito fácil de alfabetizar. É muito bem legal, é bem legal. Como que consiste, assim, um exemplinho para Vai alfabetizar pelo alguém? som, vai pelo som das letras, né? A criança vai memorizando pela forma da boquinha, que a gente Isso. fala da boquinha, e o som. Então, se você vai falar A, é A. Aí o B, B. Vai ser
Aí você vai, né? Bu de quê? De bo. Aí fala bo. Tinha esses lances também do Eu lembro que até na né? pandemia, Essa é a nossa fala indo pra Mogi. Tipo assim, pega o carro e fica... Vem com ba. O que é isso? Fica o dia inteiro. Tipo, 1h30 daqui até lá. funciona. Não, ele já sabe ler. Já Então, sabe ler? Eu lembro que Muito na bem, pandemia eu trabalhava numa escola que era por método fônico. E aí eu usava uma máscara, que ela era uma máscara jeans, assim, eu lembro até hoje. Transparente, assim. Pra Jeans criança. transparente? Como assim? Jeans, e ela tinha tipo um quadrado Uma assim. janelinha. Isso, transparente, pra criança ver minha boca. Pra gente não perder isso, né? Tinha isso. E a né? máscara perdemos. né? O Otávio sofreu Legal. com isso. Quando É. teve a pandemia, foi bem na época de alfabetização dele. E aí ele não falava. Não falava. Aí a médica falou, ele tá numa fase de olhar a boca das pessoas. E a gente tá todo mundo com a boca tampada. eu Então, lembro pra ele disso não aí. tem fala. Ninguém abre a boca, ninguém mexe a boca. Foi. Ele A professora ficava sentada do lado desse tapetinho, ela ficava lá e ela ficava fazendo esses negócios. Isso, com a boca. Memória. Você lembra? Foi Caminho Suave, né? Você falou. A minha? É. A minha foi. Nada suave. Já faz tempo. Suave foi só Já faz tempo, isso é tudo Foi muito só suave. o começo, fiz você aprender a ler, tá bom? Caminho suave. Depois nada mais vai ser suave. Mas era muito bom. Né? Era muito Legal. diferente. Tem mais perguntas aí? Tem mais uma. Manda aí. O que é a principal diferença de tratar com as crianças, não sei se tem, né? Mas tratar as crianças da igreja com as crianças da escola? Tem algum jeito diferente de lidar? Você faz a mesma coisa? Como que é? Sim. Então, é assim, ó, eu vou falar da minha experiência, porque assim, eu sempre falo que eu não negocio os princípios, né? Então, eu não consigo trabalhar em escola secular. Depois que eu entrei para Educação por Princípios, eu tentei trabalhar na escola secular, eu não consigo. Por quê? Porque assim, eu vou ter que fazer aquilo que eu não acredito. Então, vai ter choque. E aí não tem como. Aí eu falei assim, não tem como, não tem. Não, eu falei... Agora, na igreja não tem, a gente está dentro do nosso cotidiano, né, dentro da nossa fé ali, não tem muita dificuldade não, mas eu não consegui. E se eu tivesse, talvez, eu não ficaria se tivesse. Não dá certo. Eu sou muito chata, assim, gente. Eu falo que sim, não. Então, hoje, você, dentro de uma escola, você não pode corrigir uma criança. A criança está fazendo algo errado e ela precisa de correção, ela precisa do não. E você não pode uma educação permissiva. O que é uma educação permissiva? Você não está moldando uma criança. Então, eu não consigo. Então, a Madu, acho que... Não sei como ela trabalha. Não posso falar, tenho um contrato correndo. Não posso Não falar, pode. não posso responder, mas é diferente, né? É diferente. É diferente. Não tem Então, vamos mandar isso aqui pro chefe. Chefe da Manu. Porque- Que escola você trabalha mesmo? Misericórdia. Só você trabalhava. Mas o Otávio foi uma diferença assim, quando ele foi da escola antiga, que seria uma escola secular, para a escola por base de princípios, ele saiu de um relatório o relatório dele era assim, olha, uma criança introvertida que não fala com os amiguinhos, ele fala sozinho e ele tem dificuldade de relacionamento, ele não fala com os professores, ele não interage, tá sempre... Então ele possivelmente tem alguma questão psicológica. Vocês vão ter que avaliar, tal. Aí fizemos várias análises, exames e tal. E aí colocamos ele numa psicopedagoga para poder falar com ele e tal. E aí quando ela conversou com a gente, falou, conversei com vocês, conversei com ele. Ele era muito fechado, muito fechado. E isso assim, na primeira vez que a gente fez uma tentativa de escola, ele já não falava, por conta da pandemia. Então ele não falava. E eu lembro que o Otávio falou assim, ele falou pai uma vez, e nunca mais falou. Eu falei, meu Deus. E aí a professora, os médicos perguntavam as coisas pra mim e falavam, ele não sabe 10 palavras. Não fala. Tipo assim. Aí ele fala muito pouquinho. Até a família, minha irmã também pode lembrar disso, a gente ficou preocupado, porque ele interagia tudo, mas ele não falava. Aí a psicopedagoga fez uma visita na escola dele, falou, olha, vamos fazer um teste de você trocar ele de escola. Por quê? Vocês acreditam numa coisa. Vocês têm uma base de cristão, né? Tipo, ela falou, vocês são cristãos, tal, e tem uma base que é a Bíblia. E a escola que ele está não é bíblica, não é Bíblia.
Então, pode ser que o Otávio já percebeu que vocês são contra a escola dele e ele não vai falar nada. Tipo, ele não vai reclamar que ele tá numa escola que não é a base que vocês acreditam. Então faz um teste. Né? Aí ela falou, leva o Otávio nessa nova escola, procurem uma escola, né? E a gente procurou por base de princípios. E foi muito louco, porque a Carol descobriu essa escola num curso que ela fez. E aí nesse curso, a mulher que estava dando o curso falou, olha, era um outro curso, não tinha nada a ver com criança, mas falou, se vocês quiserem uma indicação de escola, me dá. E a mulher falou assim, olha, procura escolas com base de princípios, se não tiver na sua cidade, comece uma. Tipo assim, você precisa colocar seu filho numa base de princípio. Beleza, aí a gente achou a escola, né, que ele estuda hoje, e aí quando ele entrou nessa escola, a médica falou, olha, não dá o relatório ainda, deixa ele, para que eles tenham a percepção dele, e depois de um mês você leva o relatório. Aí, beleza, né, a gente colocou o Otávio nessa escola, deu um mês, a gente foi lá fazer uma reunião e falou, olha, então a gente tem essa questão com ele e tal, a gente tem o relatório da escola e eu vou ler para vocês. Aí o professor falou, esse não é o seu filho. Tipo assim, como assim não é meu filho? Bom, seu filho, ele está conversando com os alunos, ele está lendo o salmo para a sala, tipo, ele está conversando, ele está normal. E tipo assim, a gente, não lendo, né, nessa época eu não ia ainda, mas ele está repetindo e tal. E aí, quando a gente descobriu, em 2, 3 meses, o Otávio já sabia as letras todas do alfabeto. Ele não estava querendo falar, entendeu? Mas ele falava. E tipo assim, a Prodigy, né, na época que estava com ele, tá de novo agora não que ele tá na sala, falou, essa criança que você leu de relatório não é o seu filho. É diferente. E aí a gente entendeu que era o método. É uma divergência na mente. Que aí é um método muito mais... sai do construtivista, onde deixa o Otávio à vontade, que ele estuda o que ele quer, para você vai falar a letra, você vai ter uma apostila, você vai ter isso. E ele foi, nossa... Existe uma sequência, totalmente né? diferente. Existe rotina, sabe? O ser humano precisa disso. E no Kids teve uma professora lá da Canaã que viu o Otávio antes, né? Tipo, quando a gente estava com essa questão na escola anterior. E aí, quando ele voltou agora, ela, na verdade, a professora deu aula para o Otávio e depois ficou afastado um tempo, uma bebezinha nasceu, voltou agora para atuar e viu o Otávio, tipo, cadê o outro Otávio? Não tem timidez nenhuma. É uma outra, e agora até interrompe, né? Não deixa as crianças falar. Tá. Ele quer sempre estar orando. Você tá falando disso? Você faz, não lembro agora. Mas da diferença da igreja e da escola secular. Isso, exatamente. E aí, tipo, uma escola cristã, né? E aí, sim. Nossa, demais. E incentiva até a gente, pais, a fazer devocional, a ter uma vida com Deus. Pensa como é difícil para ele. Pensa como é difícil para ele. Ele tem uma vida, uma rotina cristã. Ele está dentro da igreja, a fala de vocês, a vida de vocês é assim. Aí ele fica 4 horas dentro da escola todos os dias, ouvindo totalmente o oposto do que ele escuta. Como que tá na cabeça dele? Não, e detalhe, né? Descobrimos lá na escola, não sei se você pode falar de mim também, que ele tinha 2 amigos. Um era um trisal, não era um casal. Olha isso. Tipo, é surreal. Quando eu vi isso, eu tenho até dificuldade de entender. Quando eu vi lá na reunião o pai e 2 mães sentados juntos. Eu falei, meu Deus do céu. Sem formação, e não tem estrutura. O outro era 2 pais. Eram 2 homens, era um casal homossexual que eram os 2 pais da criança. Tipo, esses eram os 2 amigos do Otávio. Eu falei, mano, qual é a base de família que ele vai ter? Né? Então, assim, de novo, é polêmico esse assunto, mas é a base que eu quero pro meu filho, para ele entender sobre a família tradicional. Exato. É isso. Não adianta, eles precisam entender, né, que nós, assim, nós somos um país laico, então eu tenho direito. Sim. Né, eles precisam aceitar. Eu tirei a Camila também da escola por conta disso. Depois da pandemia, veio assim, meu Deus do céu, e tudo pode, eu falei, não aguento. Eu falei, não, eu não vou conseguir lidar com isso. É que eu não gosto de correr risco, sabe? Em educação não dá pra você correr risco. Mas você tem que ser assertivo. Não dá pra você ficar no meio termo, desde não. É isso que eu quero. Pronto, então você tem que correr atrás. E aí eu tirei. É isso aí. Show. Rafa, vai pedindo like aqui enquanto eu separo se você tá as perguntas. Esse conteúdo, curte, assim, assina o canal, curte esse vídeo. Se você não tá gostando, manda pra quem você não gosta pra assistir. Tipo assim, então, assiste isso aí. Não tá gostando? Ora, vai orar, irmão. Vai aprender sobre educação. Isso, tipo assim, o Chiquinho da Eliana falava isso.
Olha aí, eles nem sabem o que é isso. Eu sei que o Chiquinho é aquele cara que tem um bonezinho pra trás, assim. Sei lá como que era o negócio aí, mas ele era um tiozinho que tinha um chapéu, eu acho. Senhorzinho. Chiquinho. Ele fazia Parque Eliana. Não era um gordinho? É. Não, então ele tinha Eu não uma sei, pra alguma trás, coisa assim. na cabeça. E um cabelo Gente, assim. eu entreguei minha idade agora. Eu lembro por imagem. Eu lembro de Os imagem caras disso nem aí. lembram, os adolescentes jovens nem lembram de nada. Tá, certo. Ó, a gente respondeu boa parte delas no nosso papo. E eu vou pegar aqui as que a gente pode ou ressaltar ou responder mesmo. Vamos lá. Então, o que mais te encanta no dia a dia com o Ministério Infantil? O que mais me encanta é isso, né, que nós já conversamos, né? É o fato de você estar moldando um ser, né? De ver ele crescido com seus propósitos, né? Atingido e desenvolvendo dentro da sociedade, fazendo a diferença. Que eu acho que é para isso que a gente educa, né? Para que se torne um ser integral dentro da palavra e que aonde quer que ele esteja, ele seja sal. Ele faça a diferença. Sim. Porque isso é tão gritante, né? Eu já tive experiências assim, a Mirella já teve, eu também. E onde quer que você chega, o Espírito Santo brilha sobre a sua vida e todo mundo fala, você é diferente. E é tão assim, que aí a pessoa fala assim, eu posso pedir um conselho? Legal. E de fato, eu posso pedir um conselho? Não sei, você tem algo diferente, a gente pode conversar. E aí você começa a perceber que as pessoas vão se achegando, porque elas estão precisando disso. Elas precisam, e aí você vai orientando, você vai falando, posso conversar? A pessoa quer só desabafar, às vezes, conversar. E aí, só numa palavra que você diz, você já traz um conforto para outra pessoa. Então, é isso que a sociedade precisa, a gente precisa ter essa visão para conseguir formar para o futuro. Show. Tá. Tem uma pergunta que eu quero fazer, senão eu vou esquecer. Manda aí. Como é que você conheceu a Canaã? Como é que eu conheci a Canaã? Olha, Rafa, a minha irmã já era da Canaã, já era da igreja. E eu fazia visita às segundas-feiras. E aí, nós estávamos no ministério já há muito tempo. E nesse ministério, eu já queria ter saído, porque assim, eu tive 3 pastores na minha vida. Nós ficamos 4 anos logo que eu me converti, e aí nós fomos para um outro ministério, não vou ficar citando aqui, né? E depois desse ministério, eu tinha encontrado esse segundo pastor, ele era como um pai para mim. Ele era um pai assim, e eu falei, meu Deus, eu me encontrei, porque a palavra era uma bênção, eu amava. Só que depois de um ano que nós ficamos lá, ele faleceu naquela explosão do avião da TAM, no dia da chuva, lembra? Em 2007. Nossa. Ele faleceu, ele estava a trabalho, e quando ele estava retornando, o avião caiu. Só que antes disso, olha como eu tinha ele como um pai. Antes do falecimento, eu comecei a sentir sabe, meu pai já era falecido, e eu comecei a sentir o cheiro do meu pai. Olha que coisa esquisita, muito forte. Eu comecei a sentir o cheiro do meu pai. Eu falei, gente, o que é isso? Aí eu ficava, vocês estão sentindo esse cheiro? Que cheiro esquisito, que cheiro esquisito. E não, quando ele faleceu, aí eu entendi o porquê. Eu estava perdendo de novo um pai. Foi muito triste. Depois disso, aí entrou um novo pastor e tal. E eu falei assim, não é aqui que eu vou ficar, eu não queria mais, eu não queria mais aquele lugar. E eu chorava muito a morte do meu pastor. Um dia o Espírito Santo falou para mim assim, se você soubesse onde ele está, você não choraria mais. Nossa, nunca mais. Dali eu entendi, o Senhor falando assim para mim, você sempre fala o significado do amor. E agora você vai ter que viver ele, de fato. Porque eu entendo que amar não é você ter a pessoa com você. Amar é você dar liberdade para o outro. Você direciona, você mostra o caminho e você ama. Só que aí assim, sabe aquele amor egocêntrico? Porque assim, às vezes a pessoa não tá bem com você e você quer ela ali do seu lado. E não é isso. Então assim, eu amo você até que ponto para te dar liberdade para você seguir. E foi isso que eu entendi do amor. Ele falou assim, você não fala que amor é isso? E foi de fato. Então assim, eu liberei o pastor naquele dia. E eu fiquei bem. Só que aí nós continuamos por um tempo no ministério e eu fiquei sentada. Eu falei, eu não quero. Mas sabe numa relutância, assim, eu não quero ficar aqui. Eu não quero aqui no meu lugar, eu não quero. Só que o meu esposo não. Ele era tesoureiro, né, na igreja. E assim, muito fiel também. E ele ficou, não, vou ficar. E eu ficava, eu não tô bem, e as meninas não estão bem. Eu só pontuando, ele não queria abrir mão.
Até que um dia, depois de 10 anos esperando, aí eu falei assim, aconteceu um culto, né? E aí fez um culto de Santa Ceia, eu me senti muito ofendida, porque não gostei. Não põe a mão na boca, assim. Ah, tá. Pega o microfone. Eu me senti muito ofendida e tal. Mas na verdade não era ele, era eu mesmo que não estava bem, sabe? Aí eu cheguei e falei assim, ó, a partir de hoje, eu não vou mais. Se você quiser, você pode ir. Eu e as meninas não vamos mais. Aí ele assustou. Porque Deus ele me levou até o limite. Eu falo assim que dentro do meu quarto tem lágrimas assim, que eu falo, Senhor, me tira porque eu não aguento mais, eu estou morrendo. Até quando eu vou permitir? Eu não quero mais. E aí ele se assustou e começou, e foi ainda alguns cultos. Depois disso, Deus começou a confirmar a nossa saída. Deu sonhos para outras pessoas. Eu tive um sonho que eu pegava uma caixa e eu saía recolhendo todas as coisas daquele lugar. Todas as coisas. Aí eu falei assim, nossa, então realmente é para sair. Aí ele entendeu e nós começamos a sairmos e começamos a fazer visitas. Quando nós chegamos aqui, na Canaã, o Senhor usou o pastor Rogério para falar com ele. E falou assim para ele, assim, nós temos esse vídeo gravado até hoje, falou assim, você jogou a rede para um lado durante todo esse tempo. Hoje Deus está falando que você vai começar a jogar a rede para outro lado. Aí eu falei assim, o Senhor está confirmando. Aí ele usou também numa palavra com a pastora, com a missionária Simone, e que ela falava assim, como que era que eu falava? Era pra gente testar. Como que era que ela tinha falado? Eu não lembro. Mas era assim, para eu poder. Qual a palavra que eu posso dizer? Para eu poder entrar na terra, na Canaã, visite a terra Canaã e veja o que a gente tem. Era isso que ela queria dizer. Eu não lembro bem as palavras, mas era isso que ela queria dizer. Né? Aí eu falei assim, o Senhor está confirmando a nossa presença. E foi assim, gente, do nada mesmo. Nós entramos na Canaã, as coisas começaram a acontecer muito rápido. Eu entrei no coral para que o meu marido tivesse um pouco mais para que se ambientasse, né? Para que não ficasse muito... Porque sentar para ele e não fazer nada, ele se sentia incomodado, sempre foi muito ativo. Aí, vamos entrar no coral. Aí eu falei, mas eu sabia que lá não era o meu lugar. Aí nós entramos no coral, ficamos um tempo. E nesse meio tempo, eu vi a Viviane Medeiros passar pela igreja. Aí eu falei, eu conheço aquela professora da Educação por Princípios. Eu falei, meu Deus, é aqui. E pensando, tem coisa aqui nesse lugar mesmo. E aí nós começamos a conversar. E aí, detalhe, para eu sair da outra igreja, eu fiz um voto com Deus. Eu falei assim, Senhor, se o Senhor me tirar, porque sempre falavam que eu estava lá porque eu não queria exercer o ministério, não queria fazer nada. E assim, e todo lugar, nas duas igrejas que eu estive, eu sempre me chamavam para ser líder do departamento. Eu nunca quis ser líder, eu nunca quis ser nada, eu só queria só dar aula, sabe? Aí eu falei assim para o Senhor, Senhor, se o Senhor me permitir sair, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer que eu faça. Ai, minha filha, foi forte. Muito, muito, muito. Mas o sofrimento era tanto que você, sabe? Aí quando eu vi Medeiros passando, aí eu falei assim, Deus tem coisa nesse lugar mesmo. Conversando, aí eu comecei, já logo entrei no ministério para ministrar da aula. Eu tinha pouco tempo. Nós conversamos, ela falou assim, Eudes, vem me ajudar a liderar. Aí eu lembrando, não posso dizer não. Não posso dizer não. Eu falei, né, então. Não posso dizer não. E aí nós fomos, eu falei assim, eu vou orar. Ela falou assim, mas você já sabe, né? Então assim, é muito forte o que Deus tem. Eu fico relutando sempre, mas é porque assim, eu falo, Deus, eu tô tão pequena, né? Eu sou tão pequena. Eu tenho muito que aprender. Mas o que eu tenho é amor para ensinar. A gente, né, tem muita excelência, tentando fazer sempre com excelência. Mas foi assim, aí nós ficamos. E aí as coisas começaram a caminhar, você já sabe, né, como uma liderança. Show. Muitas novidades. E pra fechar, a gente tem as 6, o resto a gente falou todas. Acho que das 7, 5 a gente já respondeu no papo. Mas as 6 a gente comentou, mas agora eu acho que vale a pena enfatizar. Como ligar a psicopedagogia com princípios cristãos? Acho que essa é uma boa pergunta para fechar. Show. A psicopedagogia, ela traz pra gente os distúrbios, as dificuldades
da educação, né? Então, assim, na psicopedagogia, a gente vai tratar todas as dificuldades de aprendizagem da criança. Então, assim, não é um ser normal, né? Ele tem alguma dificuldade, déficit de atenção. Então, ele tem deficiente intelectual, né? Ele então, é atípico. Isso é atípico. Então, assim, mas a Bíblia, ela fala, né, das pessoas de inclusão, falam das pessoas com dificuldade todas, isso existe de fato. Então, assim, eu trabalharia uma criança, trabalho, na verdade, sempre voltando primeiro para entender o que está acontecendo. Então, é bíblico, sim, a dificuldade acontece, mas a gente precisa pesquisar, ir a fundo para saber o que é que está acontecendo. Você deu aí o exemplo aí da lactose, isso acontece. Então, a gente precisa, através de muitas pesquisas, tentar descobrir o que está acontecendo, porque às vezes nem é uma deficiência, é uma questão emocional da criança, então precisa ser tratado. Mas isso só vai ser tratado realmente se o pai for verdadeiro, né? Dentro de muita conversa, de muita sinceridade, de muitos laudos, para que a gente possa tratar uma criança assim. Mas é isso. Eu me lembrei de um versículo que o meu pai sempre fala, que é o versículo de quem é professor, de quem trabalha com isso, que é Provérbios 31, 8 e 9, que fala assim: abre a tua boca em favor do mudo, em favor do direito de todos os desamparados. Abre tua boca, julga com retidão e faz justiça aos pobres e necessitados. É isso. Então, nós precisamos estar aptos mesmo. A inclusão ela precisa acontecer. Então, assim, agora que nós estamos avançando, né? Porque o deficiente ele não era aceito na sociedade, né? E existem muito bullying até na escola com relação a isso. Mas nós temos casos no Kids e que uma criança evoluiu muito, porque a mãe, ela aceitou a deficiência e foi. Eu falo que eu tenho, né? A gente tem a Camila com deficiência. Foi algo muito, muito diferente, assim. Quando eu vou falar um pouco, né? Porque eu acho que todo mundo quer saber, todo mundo quer saber o que aconteceu, né, com ela, o porquê disso. E eu não tenho problema nenhum de falar, mas eu vejo que as pessoas têm um pouco de receio, né, de perguntar. Mas assim, quando você tem uma criança deficiente, a gente vive um luto vivo, um luto. Porque na verdade você não espera. Sim. Não espera. Mas pode acontecer com qualquer um. Então, da Camila, eu fiquei sabendo aos 5 meses de gestação, o médico chama de hibrida amniótica, que é uma ruptura no útero que acontece, não tem explicação por quê, mas assim, a formação estava perfeita, e aí, só que na hora quando essa ruptura acontece, há uma cicatrização natural do corpo, e quando essa cicatrização vai acontecer, qualquer membro que esteja próximo, é tipo uma costura, e aí aquilo que está formado se desfaz. Foi isso que aconteceu com ela, entendeu? Então, e aí no 5º mês de gestação eu descobri, e aí foi muito difícil, muito difícil. E eu nem engordei, ela nasceu muito magrinha, e aí falaram que eu fiquei tentando segurar ela, que eu não queria que ela nascesse. Mas aconteceu, foi tudo bem, eu falava assim, eu não entendia muito, né? Por isso que olha, os caminhos do Senhor a gente não vai entender, eu não sei nem porque eu fiz psicopedagogia para entender essa parte. Mas assim, desde lá de trás, o Senhor já vai trabalhando isso na gente, né? E eu falava assim, como é que ela vai brincar de boneca? Olha só, como que ela vai brincar de boneca, ela tá gente? rindo a milhão ali, gente. Como que ele vai brincar de boneca, gente? Essa menina, quando criança, ela pegava o celular, ela virava assim, colocava com o bracinho, virava assim, com o bracinho. Aí eu falava assim, gente, que habilidade é essa? Uma habilidade que vem de Deus. Tá? E aí, depois disso, fui crescendo e eu fui buscando forças, né? Quando ela nasceu, que eu entrei na igreja, as pessoas ficavam assim, sabe? Eu queria esconder ela pra mim mesma. Mas por quê? Porque as pessoas não vinham perguntar. E eu queria desabafar, eu queria contar o que estava acontecendo, eu queria mostrar minha filha, mas as pessoas ficavam assim. Sabe, naquela curiosidade, querendo saber, mas não vinha. E eu entendi que hoje eu posso, diante às vezes de uma pessoa, falar assim, tá tudo bem? O que aconteceu com você? Sabe? Mas bom, porque você não vai para especular, não é por maldade. Sabe, às vezes você quer ajudar e às vezes a pessoa quer falar. E eu tinha vontade de falar, mas ninguém vinha. E aí ela foi crescendo.
E assim, e ela sempre falou, como que eu vou lidar com essa dificuldade, né? Como que eu vou lidar com essa dificuldade? E a gente ainda está em processo. Porque assim, enquanto é criança é muito fácil. Depois que você entra na fase da adolescência, para que haja aceitação pela sociedade, para eles é muito difícil. Aí teve um dia que nós estávamos no mercado, e ela ainda era criança, e eu percebi que ela estava se escondendo, sabe? Aí eu falei assim, meu Deus, agora eu preciso do Senhor neste momento. Eu catei essa menina e saí rolando pelo mercado. Eu falei assim, você é linda, você não pode, vamos brincar, vamos correr, vamos brincar. Eu dava com ela assim para que ela esquecesse. E aí, dali por diante, a gente começou a trabalhar a resiliência com ela, né? Falou assim, você é capaz, você pode, a deficiência não é algo que te limita as coisas, vai depender de você, né? Precisa aceitar, porque tem coisas que vai ser limitado. Mas não vai fazer como uma pessoa normal faz. Mas você vai conseguir fazer, do seu jeito, mas você vai conseguir. Então, assim, eu acho que a dificuldade é aceitar, o pai aceitar primeiro a deficiência da criança, nessa dificuldade, e a gente começar a trabalhar, que fica muito mais fácil o trabalho, acaba se desenvolvendo muito mais rápido. E agora, quando você trava, você não evolui. E eu adoro ver as fotos da Camila na dança e colocar na capa, então você já sabe, né? Então, porque é demais, ela, cara, é demais. Foi desafiador para ela, né? Porque né, estar lá na frente, fazer o teatro, eu sempre falei, não precisa estar no meio do público para que ela consiga se soltar. E faz a diferença. E hoje você ajuda outras mães a aceitarem a deficiência, né? Sim. Ou alguma coisa. A gente não tem, ó. Porque ou você aceita a realidade, ou você vai ficar vivendo fechada ali no sofrimento sempre. Então, qual é a melhor forma? Ou eu aceito e caminho, ou eu fico ali travada. Então, você precisa evoluir, precisa caminhar. Então, assim, é a verdade? Sempre a verdade? Sempre a verdade. Você vai ser diferente. Você é diferente. Não tem como mudar, mas o que você vai fazer com a sua diferença? O que você vai fazer com isso? Vai deixar de viver? Outro dia nós estávamos falando para ela, assim, se você não avançar, você vai perder oportunidades na sua vida por coisas assim que não existe. Você tá vendo que, sabe? É ela que tem que enfrentar. Isso aí. Tá rindo lá, gente. Glória a Deus. Marcar depois um com a Camila, né? Isso aí. Isso aí. Nice. E aí, mais perguntas? Não. Terminou, a gente já pode entregar, mas tem um tema que a Mirella falou pra gente falar sobre Libras, enfim. E é muito legal, a gente pode até depois trazer ela pra falar sobre isso. Só que ela vai se entrevistar só em Libras, né? Hoje se tornou a paixão dela. Como é que foi isso aí? Como é que foi? Como chegou isso pra vocês? Então, né, de novo voltando pra deficiência, né, gente? De novo voltando. Então, eu acho que eu comentei já, né? A Mirella estava muito indecisa com relação à faculdade, ela não sabia, e já estava assim, tava com o emocional muito abalado, porque assim, a cobrança estava vindo muito, e ela não se decidia. E aí eu sempre tentando acalmar, porque assim, eu acho que há tempo para todas as coisas, então assim, não importa a hora, deixa as coisas acontecer no natural do Senhor, sabe? Não se cobre, vai acontecer. Só que você não pode ficar adormecida, né? Você precisa estar esperto. E aí eu falei assim, teve um dia eu falei, Mirella, vamos fazer um curso de Libras? Eu falei assim, vamos na Lagoinha, na Igreja Lagoinha, tá tendo, vamos lá, pra mim vai ser bom. Que você, amanhã acho legal também. Então nós começamos as duas. Fazendo. Só que assim, né, eu não conseguia lembrar de nada, minha mão, né, pra fazer os sinais, minha mão já tá doendo, não tá indo. Aí eu falei assim, não vou conseguir não. Ela, mãe, tô gostando, então vai. E ela continuou, e foi. E o negócio deu bom a coisa. E aí ela começou a fez cursos específicos, né, me fez um curso, ela terminou aqui em São Caetano, esse foi da Fundação das Artes, ela amou. Agora estava fazendo em São Bernardo, só que ela resolveu parar, porque ela vai começar que é para introdução dentro da igreja, uma especialista. Glória a Deus. Glória a Deus. Como introduzir o curso de Libras dentro da igreja. Que legal. Começa a segunda, já vamos fazer isso já. Tá aberta a inscrição? E está fazendo também uma faculdade online. Que legal. Bem legal de Libras. Lá tem eu sei que tem a Mirella, no coral que eu vi eu acho que a irmã do Davi também faz, né? A Gabi. Eu vi no Reels ela fazendo,
E eu falei, que legal que ela também. Isso aí. E é isso, e assim, e aí você vê que realmente esse é o chamado. Eu e meu marido, a gente até se estranhou um pouquinho, porque como ele é metalúrgico, ele queria que ela fosse fazer Senai lá dentro da empresa. Eu sei que tem. Por isso. Passou, eu sei que existem. Eu falei assim, mas não tem, não vejo minha filha lá dentro, não é pra ela. Aí, não, mas porque começou a gente, eu falei, não. Aí eu falei, filha, vamos caminhando. E deu certo. E aí você vê que realmente ela encontrou, né, o chamado dela. Legal. Glória a Deus pela sua vida, Mi. Glória a Deus. Muitos projetos legais. É isso. Show. Eu acho que é isso. Presentinho. Presentinhos. Ô, Madu, Madu, tira a foto aí você. Que foi, eu acho que ele tava meio zoado de estômago, ele teve que sair. Eu disse. Receber. Eu disse, peraí, vou fazer direito. Eu disse. Nossos patrocinadores mandaram um presentinho pra você. É mesmo? É isso aí. Canequinha do Eclasicast, pra você lembrar sempre da gente. Meninos da Mel que preparou essa canequinha. Isso. E, É igual essa? É igual essa? Aham. Acho que é branquinha, né? A que a gente dá pros convidados. Uau! Você tinha que fotografar isso aí. Que lindo! Instagram. E também tem chocolate, laços e fitas. Maravilhoso Sim. sempre. Peraí, pode pegar eles. Por favor, não sou exato. Ai, não, pelo amor de Deus, Madu, tira aí que tem 17 câmeras. Puxa o mic um pouquinho aí. Quem sabe faz ao vivo. Gente, vai curtindo esse vídeo. Se você tá aqui, você fala assim, estive até o final. Não, a gente tem que pôr uma hashtag assim, né? Tipo, fiquei até os presentes. Sei lá, alguma coisa assim. Deixa um easter egg. Easter egg, sempre, tipo, falando, não, fiquei até o final, quando deu o presente. O celular da Madu, ele tira a foto. Tira a foto, filma, já manda WhatsApp. Não, já sai num fax já lá vai na. sair lá na propaganda do Laços e Fitas. Tipo, tira a foto e já sai. Já sai com texto, já sai com. Não, até o Instagram já fez uma notificação. Já tá no Instagram do Eclasicast. É isso. Segue o Instagram do Eclasicast, gente. É verdade. @Eclasicast. Boa. Rafa, pedi pra ela. Orações? Nossa oração final, sempre um convidado que vem aqui faz uma oração e você está mais que convidado aí para fazer essa oração por nós. Amém. E aí, depois da oração, a gente faz o encerramento. Show. Isso aí. Senhor Deus, ó Pai amado, querido, quero, Senhor, te louvar, ó Deus, te agradecer, Senhor, por este momento aqui nesta mesa, Senhor, com tanto conhecimento, Senhor, trocando experiências, ó Deus, que edificou as nossas vidas. Senhor, se não fosse o Senhor nas nossas vidas aqui conosco, Senhor, nós não poderíamos, ó Deus, ter conversado e Senhor tem aprendido tanto, Pai. Eu quero, Pai, que o Senhor possa abençoar os teus filhos aqui presentes, que sempre estão, Senhor, fazendo esse trabalho, realizando esse belíssimo trabalho, Pai. Que o Senhor possa, Senhor Jesus, dar graça, inteligência, para que continue mais, que seja vasto, Pai. Grande, Senhor Jesus, porque grande é o trabalho que ainda tem por vir, Pai. Eu quero, Senhor, te louvar, ó Deus. Senhor, te agradecer, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ai, frequentinho. Glória a Deus. Ai, amei, gente. Foi muito legal. Foi bom, né? Eu tava um pouco receosa, assim, né? Falando, meu Deus, eu sou muito tímida, eu sou muito... Eu falo assim, que às vezes o pessoal viu passando na igreja, assim, eu tô sempre muito séria, assim, né? Falo, aquela carinha... É diretora de escola, brava. Mas não, é timidez mesmo, é vergonha. Foi uma bênção. Rafa, quer despedir? Sim. Obrigado mais uma vez, você está aqui. Estou mais feliz ainda sabendo que o Otávio e o Heitor está lá sob a gestão de vocês, que eu sei que é uma equipe grande, mas agradecer a Deus por usar a sua vida através, né, desse seu chamado aí, que eu sei que vai ser por muitas coisas ainda que acontecerão, né? Só o começo, Deus tem grandes coisas, então eu fico feliz por conta disso. Demais. E quero agradecer você que ficou até aqui, agradecer o time aqui demais. É um assunto, se deixar, vou falar bastante. Eu gosto bastante de falar de educação de filha. Vai ter mais um, né? Então mais tem. um agora. Vai ler o livro agora, Educando Meninas. Ó. Leia o livro Educando Meninas. Parar de fazer assim, toca aqui. Vai brincar de boneca agora. Lacinho, já manda beijo pra ela também. Então, beijos pra Maria Clara, que um dia você vai ver esse vídeo. Ai, que lindo. Te amo, E tem que mandar pros outros também. E o Otávio entrou, é isso aí. Mas eles são irmãos mais velhos. São mais velhos. E a Carol, você vai tratar diferente? Claro, vai ser diferente. Vai ser a rainha, a princesa, sei lá. Cuidado pra não ficar mimada, cuidado. Fala dos limites. Assim, depois sofre. E o cara... Depois sofre.
Cuidado com o limite. Brincadeira. Oi, Eudes, pode despedir ali naquela câmera, se quiser mandar beijo pra alguém, suas filhas, sua família. Fala, fica à vontade. Nossa, não, eu quero agradecer pela oportunidade. Sempre foi assim, eu vi o Senhor honrando, né, a minha vida aqui. E agradecer pela oportunidade dos pastores também, uma bênção para o meu marido, minha esposa, minhas filhas, né, que hoje eu vejo, eu louvo a Deus porque eu colho fruto mesmo daquilo que eu plantei. Obrigada, quero agradecer. Amém. Madudes, últimas palavras. Queria agradecer a Eudes, né, minha parceira de profissão, minha líder, né, uma honra receber você aqui. Já voltei. Agradecer. Não, o Otávio já ficou comigo, tá? E ainda ficou cantando Amigo, estou aqui pra mim, a gente se ama. Por favor, respeite a nossa Deixar pra amizade. você na sexta e pegar na segunda de volta. Por favor, eu vou amar. Agradecer a Eudes, vocês todos que estão aqui, né? Que agora o time está crescendo, né? Temos mais 2 integrantes. E sempre temos aqui nossa plateia, que em breve vai ser maior, né? Em nome de Jesus. É isso, beijo pai, beijo mãe. Obrigado aos pastores que dão essa oportunidade pra gente. E é isso. É isso, mais uma vez agradecer. Tia Eudes, já editei muito quando a gente fazia do Conectados, né? Nossa, Vitor. Vai ter que voltar, Ai, Vitor, que dificuldade pra gravar aquilo, você não tem noção. Nossa, não, e Se você não sabe editei as musiquinhas dela. Já tem vídeo, fala. E se vocês forem lá no canal da igreja e você quer assistir um conteúdo para criança e assim, cristão, tem lá, Conectados com Deus no canal da igreja, vai lá, não perde tempo. E, cara, nossa, e isso daí foi uma promessa que antes de eu fazer faculdade, o pastor Rogério falou com a minha mãe, para minha mãe não se preocupar com aquilo que eu ia fazer de faculdade, porque eu ia usar isso pro reino. E, então, tipo assim, eu aprendi a editar na faculdade, antes mesmo de animação, aprendi a editar e fiz isso na igreja. Doideira. Glória a Deus. E é isso, tia Deus, muito obrigado. Deus continue abençoando você, sua casa. E, era... Vixe, várias vezes eu passava lá editando. Quem que é? Pode falar? Quem que é a vozinha lá? Quem que fala? Eu não sei quem é. Pode, que você fala dos fantoches, do Gugu e da Chiquinha. Eu sei que é. Pode revelar? Não fala não. A gente fala depois que terminar. Quando... Eu falei, quem que está fazendo? Eu fiquei sem tempão. Você sabe quem? Quando a gente... Você não sabe quem é? Você não sabe quem é? A gente pode falar. Você não sabe quem é? Não sei quem é. Verdade. Gente, vai lá, A gente fala assiste e depois. deixa aí nos comentários quem Depois você eu acha falo. que é. Depois de contar. Mas é muito legal, assim, porque eu falo que eu fico muito mais, menos apreensiva quando não é planejado o negócio, sabe? Assim, que nem eu tá lá e a gente vai lançar uma conversa no negócio, e exatamente, aí sai. Porque é difícil. Mas, eu acho que... Eu tenho certeza que durante a pandemia e tudo foi muito proveitoso esse tempo, demais. E é isso, agradecer também aos pastores, agradecer a todo mundo que tá aí, beijo pra minha esposa, Gigi, daqui a pouco eu tô chegando. E é isso, galera, sem mais nada a acrescentar. Não, aliás, eu tenho a minha frase antes disso. Se lembre, Deus vai fazer grandes coisas na sua vida e através da sua vida. E agora sim, sem mais nada a acrescentar, Fade to Black, sobe os créditos. Obrigado, valeu.